Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Oferecimento Ferrari Máquinas e Ferramentas. Faça bem feito, faça com Ferrari. Ontus Sport Care 50+. Aposente as suas dores no corpo. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Botafogo. Rafael Pio. 9 da noite, mais 21 minutinhos. Sejam todos muito bem-vindos ao Futebol CBN. Daqui a pouquinho a bola rola no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani e Botafogo vão correr atrás da bola e a gente já vai direto pro Estádio Brinco de Ouro, trazendo as primeiras informações do Guarani, as primeiras informações do Botafogo, os detalhes da partida. Boa noite, bem-vindo, Léo Tonin. Alô, Pio, um grande abraço a você, um abraço muito especial ao ouvinte CBN, é isso mesmo, o Bugrão na área de novo no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, volta a jogar frente aos seus torcedores, porque na rodada passada acabou empatando com o Santos pelo placar de 1-1, poderia sim ter saído com a vitória, mas o goleirão santista fez grandes defesas, mas arriscão no chão. Próxima página, o técnico Daniel Paulista mantém a mesma escalação, da mesma forma, Matheus Pereira canto esquerdo, Indy Giovanni Augusto no meio e na frente Júlio César, confirmadaço, o time do Guarani pronto pro pega diante da equipe do Botafogo, que vinha até então com uma invencibilidade interessante, jogou fora de casa, perdeu diante da equipe da Inter de Limeira por 3-0, o técnico Leandro Zago tenta motivar o seu equipe, tenta fazer acontecer e promove algumas alterações. Joseph joga improvisado na zaga e o Jean Vitor retorna depois de ter já se recuperado de um problema muscular no meio de campo, os dois times preparadaços pro pega de logo mais. Guarani já prontinho, Botafogo já prontinho, as duas equipes já escaladas e aqui na CBN Campinas você confere a ficha técnica completa do jogo. Futebol, vamos CBN. Eu levo sempre comigo em todo campo. Guarani. Alô, torcedor bugrino, time escalado e confirmado pelo técnico Daniel Paulista, joga com Maurício Kozlinski, camisa número 30, Matheus Ludic, camisa 2, Hernando 14, Derlan, camisa 34, Matheus Pereira com a 16, meia dúzia capitão do time, Bruno Silva, 23 Índio, 10 Giovanni Augusto, 97 Júlio César, 7 Thiago e camisa número 11, ele, Lucão do Break. Guarani. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Botafogo. Alô, torcedor do Pantera, time escalado e confirmado pelo técnico Leandro Zago, joga com David, camisa número 1, Tarek, camisa 5, Joaquim Henrique, 4, Joseph, camisa 3 e Marlon com a 2, 7 para Emerson Santos, 8, capitão do time Felipe Souto, meia dúzia Jean Vitor, 10, Matheus Carvalho, 9, Thiago Reis e camisa 11, Dudu. A arbitragem do jogo. Apita o jogo, Matheus Candansan, auxiliar número 1, Luiz Alberto Andrini, auxiliar número 2, Leonardo Tadeu Pedro e no VAR, Daiane Muniz dos Santos. O comentário do jogo. Carlão de Freitas ao meu lado aqui no estúdio da CBN Campinas, as duas equipes já escaladas, o Guarani vem de um belíssimo jogo contra o Santos, como disse o Léo Tonin, o Botafogo que defendia uma invencibilidade no campeonato, vem buscando também aí se firmar na competição. O que esperar do jogo de daqui a pouquinho no Brinco? Boa noite, Carlão. Boa noite, Pio. Boa noite, ouvintes sintonizados nos 99.1 da Rádio CBN, em especial aí o torcedor do Guarani.
Olha, esperar o Guarani com uma postura parecida com a que teve no último domingo frente ao Santos. Um Guarani agressivo, um Guarani não se intimidando diante do adversário, um Guarani tomando as rédeas do jogo e querendo o jogo. Isso que foi fundamental no domingo e infelizmente a vitória não veio. Mas o Guarani brigou, lutou, arrematou em gol, que foi importante. Até bati um papo hoje com o Leandro Zago e ele falou que observou o Guarani contra o Santos, falou como chuta esse time. E chutou. Tanto é que o goleiro João Paulo foi eleito o melhor em campo. E hoje pela frente o Botafogo de Ribeirão. Guarani, depois de 4 rodadas complicadas frente a São Paulo, Bragantino, Mirassol e Santos, agora tem um adversário, com todo respeito ao Botafogo, um pouco mais fragilizado em relação a estas equipes. Mas isso não quer dizer nada. O Guarani vai ter que se impor, vai ter que jogar realmente o que jogou contra o Santos. O técnico Daniel Paulista repete a escalação, isso é muito bom. Júlio César confirmadíssimo, o meio-campo com o Índio e com o Bruno Silva. E o Giovanni Augusto sendo aí o maestro, coordenador de tudo isso para que essa bola chegue com qualidade no trio da frente. Atrás também Lud, que ganha mais uma oportunidade, tendo em vista aí o problema do Diogo Matheus. E o Matheus Pereira com mais um jogo pela frente, agora definitivamente apresentado para a torcida bugrina. Um Guarani que eu considero favorito, vai ter que tomar cuidado, é um jogo de paciência, até porque o Botafogo vem um pouco mais reativo, né? Um time mais precatado, e o Guarani vai ter que contar com muita qualidade técnica para infiltrar, para furar esse bloqueio defensivo aí do Botafogo de Ribeirão Preto. Bugre favorito. E aí, Carlão, tá sendo mostrado na TV, ou sendo mostrada na TV, a Sala do VAR, comandada pela Daiane Muniz, e os 11 árbitros no total que estão na partida de hoje. A tarde era 12. Meu Deus, é 12 isso, são 12 árbitros. Muita coisa, Torcer né? para que hoje não tenha lambança. Né? É, muita confusão. O VAR veio para ficar, mas o relacionamento entre arbitragem e VAR é um negócio assim que eles precisam ser apresentados. Deixa eu voltar lá ao Estádio Brinco de Ouro, a bola vai rolar daqui a 2 minutinhos para pegar o boa noite do Roger Williams, ele que vai trazer todas as emoções da partida, daqui a pouquinho a bola rola no Brinco. Tá pronto, Roger? Boa noite! Boa noite, Pio, um abraço pra você, um abraço a todo ouvinte, torcedor ligado na CBN Campinas, aqui Brinco de Ouro da Princesa. Em 1 minuto e 40 tem bola rolando, os times já respeitaram o hino nacional do Brasil, Guarani já à esquerda, à direita o Botafogo, já tem 5ª rodada rolando na CBN. E o Marco Guariz e a Renata Rondini seguem acompanhando a partida do Vôlei Renata contra o APAM Blumenau. Como que tá a situação lá em Santa Catarina, Marcão? Boa noite. Boa noite, Pio. Boa noite aos ouvintes que estavam com a gente. Acabou agora o terceiro set, vitória de Blumenau, 25-21, 2 sets a 1, portanto, para a equipe catarinense. Vôlei Renata tenta levar o jogo para o tie-break para conquistar pelo menos um ponto, por enquanto vai sendo derrotado, Pio. Enquanto todo o protocolo ainda está, né, acontecendo, a gente observa aqueles totens lá no gramado que vai ser retirado. Deixa eu pegar uma palavrinha da Renata Rondini. 2 sets a 1 de virada por enquanto. Esse Vôlei Renata tá dando mostras que pode cair lá em Santa Catarina. Rê, boa noite. Renata caiu bastante a produção durante o jogo. A equipe agora está com uma situação bem difícil para reverter o placar lá em Blumenau. Marcos Pacheco, treinador, está bem nervoso, está pedindo alterações nas jogadas, diversificar, mas a vida não está fácil do Vôlei Renata. E a gente vai continuar acompanhando com a Renata Rondini, com o Marco Guarizo, tudo que acontece lá em Blumenau. Agora, passando direto para o Estádio Brinco de Ouro, a bola vai rolar. E quem vai trazer todas as emoções de Guarani e Botafogo é ele! Alô, torcedor, aqui Brinco de Ouro da Princesa. 9 da noite, mais 30 minutos, hora esportiva do Brasil. CBN Campinas ao vivaço com os 2 de Campinas. Jogo comando aqui no Brinco. Guarani e Botafogo, a bola rola neste momento. Vai começar o jogo. Também vai rolar a bola lá no estádio da Fonte Luminosa, Ferroviária e Ponte Preta. Daqui a pouco a escalação da Ponte, daqui a pouco a escalação da Ferroviária. Aqui à esquerda está o time do Guarani, à direita está o Botafogo que vai dar a partida. Jogador Thiago Reis já está preparado para tocar na bola pela primeira vez no jogo. Vai começar mais uma rodada, 5ª do Campeonato Paulista. Árbitro de 23 anos vai autorizar, apita o árbitro. A emoção está de volta na CBN Campinas. Guarani e Botafogo.
Vamos CBN! Alô, torcedor, vamos nessa. Paulistão, quinta rodada, quinta de 12, bola rolando em Campinas. E daqui a pouco também com o apito inicial do árbitro nós vamos informar tudo de Ferroviária e Ponte Preta pra você no rádio, na internet só da CBN. Ataca pra direita do seu rádio, o time do Guarani no primeiro tempo vai atacar a direita do tobogã. Como se ataca, você vai imaginando como se ataca aqui para o gol do placar eletrônico. Consequentemente o bom Kozlinski, goleiro camisa 30, postado no gol da esquerda, o gol de entrada do Brincaço. Se manda o time do Guarani pelo setor esquerdo, Júlio César pega na bola, tentou fazer o toque para Lucão do Break, desarmado pelo time do Botafogo que desce para o campo de ataque, a bola não chegou até o Thiago Reis. Agora eu quero ver, Guarani pegou o rebote no turnover, desce Lucão do Break, vai ajeitar pela ponta esquerda, Júlio César passou, foi desarmado lá pela ponta canhota, quase uma boa chegada no Bugre no contragolpe, hein, Léo Toninho? Aí foi o Lucão do Break, muito atento na jogada ali na região central, conseguiu puxar o contra-ataque quando jogou ali pro canto esquerdo, ali pro Júlio César, camisa 97, chegou no carrinho Tarek, inteligente, foi no chão na bola, salvou ali a pele do goleirão David. Começou. 22 graus a temperatura em Campinas. Começou o jogo em Araraquara. Alô, alô, viu? 1 minuto, bola rolando em Araraquara para Ferroviária e Ponte Preta 0-0. Daqui a pouco a escalação da Ponte, daqui a pouco a escalação da Ferrinha. Aqui atrás, Matheus Lud, que bate de perna direita. Expulsa o perigo dali. Insiste o time do Botafogo, a CBN aqui. Levando o som do estádio para você. Botando você dentro do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Com a técnica externa de Naldo Araújo. Com Eduardo Rodrigues, o Bolacha na mesa de som. Som forte do FM 99.1. Você ligado também no aplicativo exclusivo da CBN Campinas. Você tá no site portal cbncampinas.com.br e você quer imagens? Você tem imagens ao vivo da cabine da CBN aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa no youtube.com/CBN Campinas. Ó nós aqui, ó. Dá um like, dá um likeão que nós gostamos demais. Falta para o Guarani aqui no meio de campo, o Índio já bate o camisa 23 até o setor esquerdo do campo. Matheus Pereira pega a bola, passadas largas, vai para cima. Atenção, abriu no comando, soltou no comando break. No pivô, escorou para Júlio César, ponta esquerda. Lá vem Guarani, vai atacando o time do Bugre com meias e calções brancos, camisas verdes. O Botafogo inteiro de preto, com exceção das meias que tem uma faixa vermelha. Uma camisa diferentona da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Erra o passe na ponta esquerda. O Lucão do break, mas na sequência Júlio César recuperou, levantou na boca do gol. David fez a defesa, mas o Bandeira aqui tinha levantado o instrumento. Leonardo Tadeu, Pedro, hein, Léo Toninho? Pegou sim a movimentação ali do ponta, né, do ponto esquerdo da equipe do Guarani pelo canto esquerdo. Isso porque o Lucão, ele recuperou a bola, mas na hora do toque não deu tempo dele voltar ali o Júlio César. Falta anotada, posse de bola pro Pantera lá no canto direito. Guarani que vem de empate contra o Santos, 1-1 aqui no Brinco no último domingo. Gol do Giovanni Augusto, mereceu o resultado, merecia vencer, mas uma grande atuação do goleiro João Paulo do Peixe fez com que o time bugrino ficasse apenas um empate, depois de uma confusão da arbitragem e do VAR também, que o Brasil inteiro repercutiu. De cabeça, o capitão Bruno Silva recuou a jogada, abrindo lateralmente para Iago. Veio Iago, ele solta de novo, abrindo para Bruno Silva, descarrega a bola, setor direito, Matheus Lud, que rasga para cima dele, Felipe Souto. O capitão botafoguense mete para fora, lateral da ponta direita, favorecendo a equipe do Guarani. Bugrão vai atacando, Matheus Lud, que toma distância, faz o levantamento do cão do break, ganhou bonito, mas a bola escapuliu dos seus pés e sai arremesso lateral, lado esquerdo do setor defensivo. A ideia foi boa, a execução foi um pouquinho forte demais. Tá ali o placarzão eletrônico do Brincaço, aceso, tá bonito. E eu vejo também, Léo, gatos pingados que vieram de Ribeirão Preto acompanhar o Pantera. Exatamente, é claro que cerca de são 10, né? infinitamente menores do que os torcedores do Guarani, que se fazem presente aqui. Eu não tenho a visão, claro, do tobogã, mas com certeza num número muito bom e ainda chegando. Exatamente, ainda chegando, tinha uma movimentação muito interessante ali do lado de fora. Cerca de 10 torcedores do Pantera marcam presença no Brinco. Lud, que ponta direita, escapou, levantou na boca do gol, vai pintar primeiro, sobe Joaquim Henrique, são 3 zagueiros do Botafogo, ajeita Giovanni Augusto lá pela ponta esquerda, sai da marcação do seu contrário, Júlio César, a bola escapuliu, caiu com Matheus Pereira, 21 anos, veio da equipe do Cruzeiro, recuou mais um pouquinho aqui pelo meio para Giovanni Augusto, aciona o capitão Bruno Silva, daqui a pouco o toque do Bolacha, marcando 5 minutos, daqui a pouquinho, Hernando sai jogando, toca essa bola para Bruno Silva, vamos Guarani, vai alugando o Guarani, todo o seu campo de ataque, vai tocando essa bola com o Iago, setor direito, passou de passagem, Felipe Souto, deixa a perna nele, falta para o verde, Léo Toninho. Camisa número 8, capitão do time, boa movimentação
movimentação do 97 do Guarani ali no canto direito, escapou de 2 marcadores, acabou tendo um totozinho bem ali no pé direito, falta anotada, a torcida já dá aquela chiada, queria ali um cartão amarelo. Lembrando, só fazendo um detalhe, dos 12, né, membros aí da arbitragem na partida de hoje, o árbitro tem apenas 23 anos, é o mais novinho, mas manda em tudo, viu, meu caro Roger? Ele é bem novo e já é engenheiro, o cara é prodígio, realmente ele é um prodígio. Falta para a equipe do Guarani, 5:36, vai para a cobrança da falta aqui pelo setor de ponta esquerda, camisa 16, Matheus Pereira, jogada ensaiada, a bola bateu no Iago, voltou o rebote, enche o pé, o jogador bugrino mete em cima do goleiro Júlio César, no primeiro chute a gol do Guarani no jogo, Léo Toninho. E olha, inteligente a jogadinha ensaiada do Guarani, foi uma jogada ali no canto direito, né, do Giovanni Augusto, melhor dizendo, do Lucão do Break, pro Júlio César, ele fez ali a parede frente à grande área para a batida do camisa 97, o Iago, é que bateu com pouca força, bateu meio de sem jeito, mas grande chance do Guarani. Tentava mais uma vez pela ponta esquerda com Júlio César, ele meteu a frente para Lucão do Break, se atrapalha com a bola. Tempo passa a bola, rola a CBN, Campinas marca 6 minutos, primeiro tempo aqui no Brinco, placar é esse. Guarani 0. Botafogo também 0, central da bola. Araraquara, 6 minutos da primeira etapa, por enquanto 0-0 Ferroviária e Ponte Preta. Agora há pouco Bruno Mezenga para Ferrinha colocou uma bola na trave. Lá em Santa Catarina, Superliga Masculina de Vôlei, Marco Guarizo. Quarto set em andamento, o Vôlei Renata em recuperação, vira o placar para 5-4 neste quarto set e faz o técnico de Blumenau parar o jogo, 2-1 Blumenau até agora. Futebol Globo CBN. Acompanhando os dois times de Campinas nessa noite de quarta-feira. 7 minutos passados, etapa primeira de jogo. Carlos Eduardo de Freitas, alô Carlão, da minha parte um grande e forte abraço, boa noite pra você. Como começa o jogo no Brincaço, Carlão? Boa noite, Roger. O Guarani começa de acordo com as nossas expectativas, pressionando, linhas adiantadas, não deixando o Botafogo explorar o que ele vai tentar usufruir hoje do contragolpe. Gosto da postura do Guarani, trabalhando muito pelo lado direito também, Júlio César se movimentando, Lucão não ficando preso ali na grande área. Uma postura interessante do Guarani antes dos 10 minutos. Antes dos 10, Guarani vai ocupando o campo de ataque. Agora tem falta para cima do jogador do Botafogo, caído aqui em frente à cabine da CBN. Jogou parado o Léo Torinho. No campo de defesa, ele recebeu uma pancada, realmente ele acabou caindo com as costas, né, virado ali pro gramado, dá a impressão que é o camisa 5, Tarek, ele ainda continua no gramado ali, os jogadores até cercam, vejam se precisa de um atendimento. O departamento médico acabou não entrando, né, no gramado, já se levantou ali o jogador do Pantera, segue primeiro tempo empatado, Roger. Matheus ouvindo a gente no sul do país, o Arthur Eugênio Matias, o meu presidente da CEISP, aqui no Brincaço, acompanhando a gente, com o radinho ligado nos 99,1 e muita gente ouvindo a gente. Alô, Fran, um grande abraço a você, grande Fran, é torcedor do Guarani e tá ouvindo a CBN Campinas, é claro. Toca na bola aqui, abre Joaquim de Henrique, metendo lateralmente para Joseph, recua até a presença do David, é isso mesmo, com TY no final, goleirão da equipe de Ribeirão Preto, ele quebra para o campo de ataque, bola aqui pela ponta esquerda, tentou pegar na bola o Dudu que é Ribeirão Pretano, é da terrinha, é da base da equipe do Botafogo. Na sequência vem o Bugrão, Lucão do Break derrubado, achei falta, não deu. Recuperação do Botafogo, mete pela ponta esquerda, Dudu vai pra cima, bem o capitão Bruno Silva. Recupera essa jogando, abre com o Derlan e na sequência recebeu a carga faltosa, Léo Toninho. Ali já no canto direito, né, campo de defesa ali do Guarani, o Bruno Silva que tem uma história bacana aí no Guarani, ele participou dos últimos 49 jogos, ele jogou 48 e ao todo ele tem 97 partidas defendendo aí as cores do Guarani. Daqui a pouquinho chega na 100ª, viu, Roger? Doutor Wilson Gomes também ouvindo a CBN. É gente que está chegando. Eu mudei e eu gostei pro futebol que pega bem. Mude você também. Aqui pra CBN Campinas. Daqui a pouco a marca de 30 minutos, o placar de 0-0 aqui em Campinas. Quero saber a escalação da Ponte Preta, como está a Nega Vega escalada e jogando nesse momento em Araraquara, hein, Rafael Pio? Macaca confirmando a informação dada no CBN Esportes com 3 zagueiros. Igor Vinhas é o goleiro, Thiago Lopes, Fabrício e também Léo Santos são os zagueiros. Na lateral direita aparece o Kevin, completando o meio-campo, o Wesley, também a presença do Fecim e também o Leonaldi. E na lateral esquerda, o Guilherme Santos. Lá na frente, Pedro Júnior e o Luca.
Tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca. Quinta rodada de 12 no Campeonato Paulista que brinca de ouro da Princesa. 6 segundos, 10 minutos, 6 segundos. Eu confirmo pra você no primeiro tempo. O placar CBN é este: Guarani 0. Botafogo. Também 0. Central da bola, Rafael Pio. Ponte Luminosa em Araraquara, 10 minutos e a Ferrinha sai na frente. Gol da Ferroviária. Marlon cruza, lá vem bola na grande área. Jean Vitor bateu pro gol, é gol! Gol do Botafogo! Na marca de 10 minutos, etapa primeira de jogo. Bola tocada na ponta esquerda com liberdade. Infiltra-se o jogador do tricolor de Ribeirão Preto. Bate na saída do goleiro Kozlinski. Mete essa bola pro fundo do gol do Bugre. Aberto o marcador no Brinco de Ouro. Comecinho de jogo. 10 minutos no placar da CBN Campinas. Jean Vitor, ele não perdoa, Jean Vitor marca e faz a festa do torcedor do Botafogo de Ribeirão Preto em todo o planeta. Agora em Campinas, Botafogo 1, Guarani nada. O que vale é o detalhe com Taíleo Tonin, que foi buscar a bola no fundo das redes. O goleirão Maurício Kozlinski, numa escapada rápida pelo canto, a equipe do Botafogo pegou a zaga do Guarani um tanto bagunçada. Um cruzamento ali vindo do canto direito, apareceu muito bem, sem marcação nenhuma, praticamente como elemento surpreso. O camisa de número meia dúzia teve tempo de parar, deu aquela fechada à marcação ali do Guarani, mas não deu como. Bateu rasteiro, bateu ali um tanto cruzado. No primeiro pau, o Kozlinski até marcava, mas não conseguiu evitar o que foi ali o gol do Botafogo. Tem um princípio ali de um check do VAR, hein? Um princípio talvez de impedimento aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Por hora, abre o placar o Pantera, segue Bugrão, Guarani 0, Botafogo 1. O VAR está conversando com o Matheus Candansan. Daiane Muniz, o Santos comanda o VAR aqui no Brinco. Ele sai da presença dos atletas do Guarani, fica de canto, vai confirmar o gol. Confirmado o gol aqui em Campinas. 1 para o Botafogo, 0 para o Guarani. No momento que girávamos o placar, a Ponte toma o gol em Araraquara, o Guarani toma o gol em Campinas. Fechando comigo, Rafael Pio, aqui 1 Botafogo, 0 para o Bugre. Lá em Araraquara, Roger, GG levantou a bola na área pela direita, ela passou por toda a extensão da área, quicou na frente do Igor Vinhas, enganou o goleirão da Ponte, foi no ângulo. E aí, 1-0 para a Ferroviária. YouTube da CBN Campinas já bombando. Cristiano Salvioni, Rafael Luciano chegando com a gente e o Conceição, ou a Conceição Fonseca, lá em Blumenau, Superliga Masculina de Vôlei, Marco Guarizo. Vôlei Renata vencendo este quarto set até o momento, 12-9 o placar, levando a partida para o tie-break. Blumenau lidera por 2-1. Futebol, vamos CBN. Alô, Conceição Fonseca, um abraço, um carinho todo especial. Estamos acompanhando o Vôlei Renata, estamos acompanhando a Ponte. E aqui em Campinas, jogo comando da CBN, Guarani e Botafogo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Fitas antiderrapantes, abraçadeiras em aço inox, bombas d'água, lonas de polietileno. Faça bem feito, faça com Ferrari. Para você participar conosco, além, claro, do chat do YouTube, youtube.com/CBN Campinas, teu WhatsApp, 991869070, 991869070. Daqui a pouco a marca de 15 minutos. E aí, Carlão, aqui o Bugre tomou gol com 10 minutos, no mesmo momento que a Ponte tomou gol lá em Araraquara. Aqui o Bugre estava melhor, foi uma surpresa esse gol do Botafogo. É verdade, uma triste coincidência. O Guarani estava se impondo diante do adversário, com as linhas adiantadas, chegando, causando perigo à meta do goleiro David. E de repente, no primeiro contragolpe, no primeiro desafogo, pelo lado direito, lado esquerdo de defesa do Guarani, veio o cruzamento. O Ludwig largou para fechar e desguarneceu o lado dele, e veio o Jean Vitor e acabou fazendo o gol do Botafogo, que vai dando a vitória até aqui ao Pantera. Agora é calma pro Guarani, a gente percebe já o Bugre um pouco afoito, errando passes, ter calma, tem muito jogo pela frente, o Guarani tem condições sim de reverter o placar, chegar ao empate e quem sabe a vitória.
Tem lateral o time do Botafogo para bater no campo defensivo. Vai Marlon para levantamento. Levanta muito mal, ela vem forte até a presença do Hernando. Domina o zagueiro da equipe do Guarani. Ele pode acionar Kozlinski aqui atrás ou pode sair para o jogo. Ele prefere olhar à sua esquerda e tocar lá pela ponta. Vai para o jogo Matheus Pereira vindo de Minas Gerais. Abrida também essa bola para Índio. Passa ali no meio de campo e vem para o campo de ataque. Soltou a frente. Dá um toque de calcanhar. Giovanni Augusto de letra erra o passe pela ponta esquerda para Júlio César. Ela vai para fora em lateral para o Botafogo em frente ao banco de reservas, onde está Leandro Zago, que comanda a comissão técnica da equipe botafoguense. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. 15 minutos passados, etapa primeira de jogo. No brinco, placar é esse: Guarani 0, Botafogo 1. Central da bola. Araraquara, 15 minutos da primeira etapa. GG marcou para a Ferroviária. Ferrinha 1-0 sobre a Ponte. Informações da Superliga Masculina de Vôlei, Marco Guarizo. Blumenau vira esse quarto set, 13-12, agora para cima do Vôlei Renata. Para o jogo técnico Marcos Pacheco, o Vôlei Renata vai perdendo a partida por 2-1. Alô, torcedor, comandando as emoções do futebol em Campinas, direto no estádio, a CBN dando eco aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Uma coisa eu garanto, o gol sai antes na CBN Campinas, mas que não seja no Botafogo, hein, Léo Tonin, que agora tem mais uma falta, derrubaram o baixinho Dudu aí na intermediária. E foi ali o Matheus Ludic, né, isso porque o camisa número 11 já é escapando com uma certa liberdade aqui pro canto esquerdo, derrubou, foi uma falta primordial ali o Matheus Ludic, camisa número 2, falta anotada de muito longe, tem que ter atenção ali o Maurício Kozlinski, mas vai pra batida ali o jogador do Botafogo, camisa número 8, Felipe Souto. Vai Felipe Souto, é capitão. Ele tomou grande distância, autoriza Matheus Candançan Santorês na barreira, 2 do Guarani e 1 do Botafogo para atrapalhar a visão do Kozlinski. Tomou grande distância, demora-se, partiu agora o camisa 8 para a bola, bomba! Pra fora! Passou isso aqui, ó! Que foguete, Léo Tonin! Que batida, viu, Roger Williams? Bateu muito bem. Na verdade, olha, aquele 8 que parece um 6, que parece um 8, eu acredito que foi o Jean Vitor, hein? O autor do gol. Ele bateu muito bem ali de canhota. A bola foi pegando uma altura, foi direto no ângulo direito. O goleirão Maurício Kozlinski ainda foi pra ela. A bola lambeu a trave. Quase seria o segundo gol da equipe do Botafogo. Carlão, Botafogo vai chegando e criando as melhores chances. Guarani precisa acordar no jogo, Carlão. Vai gostando do jogo, é aquele momento de instabilidade. O Guarani não esperava tomar o gol logo no início, tomando as rédeas da partida, acabou sofrendo este revés. Então é o momento de acalmar, dos principais jogadores assumirem a responsabilidade, do Giovanni Augusto, pegar essa bola, colocar debaixo do braço. Eu que mando aqui, eu vou recolocar o Guarani aí no campo de ataque para tentar empatar o jogo. Tem que ter calma para não tomar o segundo gol, porque o Botafogo tá levando perigo. Matheus Pereira aperta atrás do Guarani. Avante Bugre, vamos Bugre, avante Bugre. Bola com Júlio César, faz a inversão, tocou pra Lud, que ajeitou de cabeça na grande área. Tá por lá o Iago. Bola sobrou, o capitão Bruno ajeitou na entrada da grande área. Rasga Tarek, tira o perigo dali. Eu quero voltar com as informações em Araraquara, com a escalação da Ferrinha, como está a Ferroviária, que está vencendo a Ponte por 1-0. Escalada definida. Adversário duro, já tá vencendo a Macaca, hein, Rafael Pio? Já tá vencendo a Macaca, sim. Jogo complicado pra Ponte, jogando lá em Araraquara. Saulo é o goleiro, Bernardo lateral direito, Bruno Leonardo e Didi os zagueiros, João Lucas o lateral esquerdo, Tomás, Rafael Luiz, William Correia e GG no meio campo, Bruno Mezenga e Orejuela no ataque. Quem é que tá apitando lá em Araraquara, hein, Rafael Pio? Ah, o dono do árbitro, o dono do apito, eu já te trago já, Roger. Muito bem, aqui falta para a equipe do Guarani, batida pelo Bruno Silva. Ele toca essa bola, soltando para Matheus Ludi, que abriu para Iago no setor direito já do campo de ataque. Pegaram por baixo. Jean Vitor pegou o Iago, a torcida pede um cartão. Foi aquela chegada, aquela paulistinha na coxa direita. Tá no chão, camisa 97 do Bugre. Foi aqui à nossa frente. Quase o Iago cai na cabine da CBN, Léo Toninho. Ah, isso mesmo, Roger. Ele acabou fazendo ali a proteção, mas na hora, do jeito que ele recebeu ali uma pancada com o joelho, né, do camisa meia dúzia da equipe do Botafogo, ele já sentiu, já colocou a mão, já caiu no gramado e a falta foi já batida. E depois o Jean Vitor foi lá, pediu desculpa para o Iago e o Iago aceitou, tá tudo bem. Eu gosto quando é assim. Fair play neles, Bugrão. Quase 20 minutos. Atenção, Guarani avança mais uma vez em Conderlan. Solta essa bola pelo setor
setor direito do campo para Matheus Pereira. Ele deixou a bola pelo meio para Giovanni Augusto, o grande maestro. Giovanni Augusto devolveu com Matheus Pereira. 16 no costado. Ele vai ajeitar, ajeitou para Júlio César. Chegou lá pelo setor esquerdo. Vai levantar de perna direita. Levantou no segundo pau para Matheus Ludic. Tocou, defendeu o goleiro. Voltou a bola para break. Antes do Ludic pegar o rebote solto, tirou. O goleirão David fez uma defesaça, Léo Toninho. E o camisa número 2, Bugrino, foi muito inteligente. Ele foi lendo a jogada, ele foi caminhando de acordo com a jogada no canto esquerdo. Ele foi direcionando, apontando, se movimentou muito bem ali atrás do marcador. E como elemento surpresa, cabeceou, grande defesa do camisa 1 da equipe do Botafogo. Quase o gol de empate. Quase o Guarani empatando o jogo. Tempo passa, a bola rola, rádio CBN marca. CBN Campinas 99.1, agitando no futebol nessa sua nova fase aqui, Brinco de Ouro. 21 do primeiro tempo, o placar é esse. Guarani 0. Botafogo. Botafogo 1, desce o time do Botafogo para o contra-ataque. Dudu é acionado na ponta esquerda, faz o break contra a marcação do Iago, bateu pro gol, pegou Kozlinski, quase que fora da linha do gol, já mais para evitar a saída, talvez com um desvio no meio do caminho. Que chegada pela ponta esquerda. Essa aqui é a zona perigosa para o Guarani, hein, Léo? E como é liso, né? Esse camisa de número 11, ele cortou pra dentro, bateu firme, acabou a bola pra sorte até do Guarani, tendo ali um desvio, o Bugre já vem pro ataque. Índio toca essa bola pra Lucão do break pela ponta esquerda. Esse último passe do Lucão não tá entrando na posição do pivô. 21:41 aqui no Brinco, eu confirmo. Guarani 0. Botafogo 1, quase 2, porque agora bate pra fora o Thiago Reis, uma bola que recebeu açucarada. O time de Ribeirão começa a perder gols impressionantes em Campinas, Léo. E o Guarani começa, né? Continua dando espaços no contra-ataque. O Guarani saiu errado, que até o Iago deu uma chamada, né? Ali no Giovanni Augusto, no Lucão do break, que eles não estão conseguindo segurar essa bola no ataque. E pega a zaga completamente bagunçada. E foi mais uma vez. Bola no canto esquerdo pro Dudu, rolou lá pra dentro da grande área pro camisa 9. Por pouco essa bola não vai parar no fundo das redes. Tá lembrando o jogo contra o Mirassol, hein? Time dormindo igual no jogo contra o Mirassol. 22:25, eu confirmo aqui em Campinas. Vamos tentar de novo, Bolacha. Guarani 0. Botafogo 1. Central da bola, Rafael Pio. Jogo movimentado também em Araraquara e vai dando ferrinha 1-0 em cima da ponte. Um abraço para o pessoal lá de Hortolândia, o Rafael Luciano participando com a gente. O Getúlio Moreira pergunta: que time tá melhor, Carlão, Guarani ou Ponte? E o Luquinha faz outra pergunta muito fácil pro Carlão: o Guarani vira? Informações da Superliga, Marco Gorizo. Aqui tá mais fácil de falar o placar. 18-16 para o Vôlei Renata neste quarto set. Vai levando a partida para o tie break. A equipe de Campinas, Blumenau lidera 2-1. Pode ligar, aqui tem jogo, Carlão. O ouvinte perguntou pra você quem tá melhor, Guarani ou Ponte Preta nesse momento, hein? Eu acho que os dois estão piores, né? Porque estão perdendo o jogo. O Guarani tenta de alguma maneira, o Léo chamou muito bem a atenção, o contra-golpe do Botafogo está encaixado, principalmente com o Dudu ali do lado esquerdo, o Matheus Carvalho, o Jean Vitor, que foi o autor do gol, também trabalhando muito por ali. O Ludic na marcação vai sofrendo bastante. Em compensação, o Ludic ofensivamente vai funcionando bem, com um cabeceio muito forte, em que o goleiro defendeu, fez um milagre, e um chute que passou raspando. O Guarani já melhorou um pouquinho, já serenou um pouco mais os ânimos, já toca um pouco mais a bola. O que me incomoda, Roger, o Lucão do break sai muito da área. Eu gosto do Lucão ali para definir. Fora da área, ali não é a do Lucão. É, e ele tem errado passes, inclusive. Agora o Júlio César não pega a bola, fica com ela. Marlon no campo defensivo, bate em cima do Júlio César. A bola vem pela linha de fundo, sai tiro de meta para bater o David, goleirão do Botafogo. Chamou, falou. Só um detalhe com relação ao histórico, né, de Guarani e Botafogo. No geral, 123 jogos, 46 vitórias para o Guarani, 43 empates e 34 derrotas. Né? Em Campinas, o Guarani leva melhor com 33 vitórias contra 8 derrotas apenas. E o último jogo, em casa, foi dia 20 de novembro de 2020, o Guarani venceu por 2-1. Quem sabe aí um sinal para o Guarani virar essa partida. David se demora para bater o tiro de meta, a galera começa a pegar no pé. Tô sentindo que o Botafogo tá querendo fazer um pouco de cera já no começo do jogo, hein? Já não é a primeira vez. E a torcida já percebeu e já chama a atenção do árbitro Matheus Candansan, 23 anos, segundo jogo que apita nessa Série A1. Curiosamente, ele foi o quarto árbitro em Limeira, hein?
a derrota do Botafogo para Inter, quando o Botafogo tomou sonoros 3-0 do Leão da Paulista. E ele é o mais novo integrante dos 12 do caminhão inteiro de arbitragem que veio para Campinas. Ele é o mais novinho e é o chefe de tudo isso. Daqui a pouco você fala, Pio, porque vem Ludic, ponta direita, botou para correr o Iago, corta por baixo o zagueiro, mete para fora o camisa número 5, Tarik. É escanteio para o Bugre, Léo Tonin. E chegou como pôde ali no canto direito. Realmente, a bola pegou na mão do camisa número 2 do Guarani, o Matheus Ludic, mas para mim não teve a intenção. A jogada continuou, o escanteio para o Guarani ali pelo canto direito. O Bugre tenta o gol de empate, mas parece ter algum jogador do Botafogo dentro ali da grande área. Aquele pega para um lado, pega para o outro, escanteio para o Guarani, canto direito, Roger. Daqui para lá, olha o gol! Direita. Tem gol em Araraquara. Daqui a pouco tem a informação, tem bolinha no rádio, tem informação na CBN aqui, escanteio para o Guarani. Giovani vem, devolveu, Iago vai levantar no segundo pau, vai pintar o gol de empate, o toque de cabeça no break. Vai para fora, subiu desequilibrado, o tiro de meta. Tem gol em Araraquara, Rafael Pio. Cobrança de escanteio de Fecim no segundo pau. E Luca de cabeça, sem chances pro goleirão, coloca no fundo das redes, empata Macaca em Araraquara, tudo igual, 1-1, Ponte Ferrinha, Roger. Luca não perdoa, empata lá o jogo em Araraquara, tá 1-1, aqui tá 1-0 para a equipe do Botafogo. Tinha jogador do Botafogo caído, é o jogador de defesa, já se levantou, agora qualquer episódio pro Botafogo é um parto para ganhar 1 minuto ou 2, hein, Léo Toninho? E não é só ele, o goleirão ele acaba não cobrando ali a falta, né, ali o tiro de meta, a posse de bola é pro Botafogo, que enrola demais e o árbitro não é muito de falar não, viu, Roger? Talvez ele poderia já chegar, dar uma chamada ali nos jogadores do Botafogo, pelo menos para andar um pouquinho mais rápido, ele quase não fala com os jogadores, pelo menos no primeiro tempo. Quase 27, etapa primeira de jogo, tá 1-0, Carlão de Freitas. Guarani tenta chegar no abafa agora, mas o Botafogo percebe, Matreiro vai dando uma enroladinha no jogo, hein, Carlão? O Botafogo vem para catimbar, vem para fazer o jogo que lhe interessa, né? Tentando ali, arma o ferrolho muito bem armado, aliás, pelo técnico Leandro Zago, uma primeira linha de 5 jogadores, um meio campo muito forte, um contragolpe encaixado. Então isso vai dificultando as ações para o Guarani, principalmente a dificuldade de penetração. O último chute, a última jogada não está saindo. Thiago Reis derrubado aqui no campo defensivo, falta para o Botafogo. E toda vez que vai bater uma falta o Botafogo é mais ou menos 30 segundos, 1 minuto. Os caras não estão nem aí. Tarik bate com pressa aqui pela ponta esquerda, botou Jean Vitor para correr, o autor do gol não chega. Ela sai, arremesso lateral para Matheus Ludic bater. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Ontus Sport Care 50+. Ajudar você a envelhecer com saúde e sem dores é o nosso objetivo. Aposente as suas dores. 28 minutos de bola rolando, futebol primeiro tempo, CBN no YouTube ao vivo, youtube.com/CBN Campinas. Galera que tá no chat lá, daqui a pouco o Rafael Pio vai mandar um abraço para toda essa grande galera. Você que tá no YouTube, tá com som, tá com imagem também na cabine da CBN aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Cabine super bem localizada, eu vejo aqui o distintivo bonitão do Guarani à minha frente. Como tá bonito esse gramado do Brinco. Aqui falta para o Guarani, lá pelo lado esquerdo, há um pedido de cartão. Aproveitando essa pressão no árbitro, a torcida vai na onda, hein, Léo Toninho? E o árbitro só pede para colocar a bola um pouquinho mais lá pro fundo, né? Foi derrubado ali o camisa 16, o Matheus Pereira, né? Ex-Cruzeiro veio de empréstimo para a equipe do Guarani. E só 2 detalhes, melhor dizendo, Rod. Primeiro com relação ao Gandula, aqui bem na nossa frente. Ele tá ligeiro. E quando o Ludic, algum jogador do Guarani, fica ali livre aqui por esse canto, ele levanta a mão, ele participa do jogo, ele joga a bola muito rápido. E um outro detalhe é que o camisa 97 ali, o Iago, ele deu uma chamada no Ludic, ou para ser algo um pouco mais rápido, ou para ele ficar atento na partida. Foi naquela bola que ele tocou aqui e o Iago foi pego por trás pelo jogador do Botafogo. Eu vi o lance, Léo Tonin tá comigo também e viu. Giovanni Augusto perde no pé de ferro, vem na recuperação, Índio por baixo ganha. Ela sobra para Matheus Ludic, o jogo fica mais apertado agora. Tem jogador do Botafogo caído de novo. Começa a irritar esse expediente do Botafogo aqui em Campinas. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Esse detalhe que chamou o Léo Tonin desse Gandula, show de bola. Agora eu comecei a botar um pouco mais de reparo. Tá aqui em frente à cabine da CBN. Para quem tá com a CBN ouvindo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. E a CBN pega em alto e bom som aqui no Brincaço.
Dá pra ver, o cara tá aqui, ó, com um tênis da cor laranja, tá conversando agora com outro gandula que tá de chapéuzinho. Repara nesse cara que ele tá nitroglicerinado. Tempo passa, a bola rola, Rádio CBN Campinas marca. Meia hora de futebol, etapa primeira de jogo no Brinco. Placar é este: Guarani 0. Botafogo. Botafogo 1, João Vitor aos 10 do primeiro tempo. Central da bola. Araraquara, 30 minutos do primeiro tempo. A Ponte vai empatando com a Ferroviária pelo placar de 1-1. 991869070, o WhatsApp da CBN Campinas. Participe com a gente, o André Baldim. Grande abraço para você, André. Um abraço. Vamos, Ponte Preta, é o Gunga lá do São Martim, tá ouvindo o jogo do Bugre, mas torcendo pra Macaca. Mande áudio no 991869070 e participe com a gente. Júlio César domina pela equipe do Guarani, lá pelo setor esquerdo, perto da linha divisória do campo. Já meteu o bolão no campo de ataque, break, lá na ponta esquerda. Hoje ele não tá legal, não sei se fora de posição. Já fala o Carlão também, porque aqui derrubado o Júlio César. Falta. É falta pro campeão brasileiro bater na ponta esquerda e Léo Toninho. Em canto esquerdo ali, o Lucão do break no começo da jogada tentou fazer o domínio, acabou se perdendo ali com a bola, mas o Guarani foi inteligente, fez aquela pressão, conseguiu ali com camisa número 7 ficar com ela no canto esquerdo e foi derrubado. Um totozinho por baixo, falta perigosa. Giovanni Augusto se prepara para a cobrança. É de lá para cá, Giovanni Augusto vai pro levantamento. Eu vejo o Leandro Zago preocupado, mão no queixo. Eu vejo a apreensão do Daniel Paulista também lá na sua área técnica. Vai armando a barreira o goleirão David com 2 jogadores. Vem levantamento de bola aí. Guarani com meias e calções brancos, camisas verdes, jogando contra o Botafogo inteiro de preto com detalhes em vermelho. Goleirão David de cinza. No gol da direita, no gol de fundo. Vai autorizar o jovem Matheus Candançan. Arbitragem hoje inteiro de azul, uniforme azul celeste. Autoriza a cobrança. Matheus Pereira tá perto, tá mais pro Giovanni. Giovanni partiu, levantou, o goleiro saiu, deu um tapa nela. Expulsou o perigo, o rebote voltou pra Iago. Setor de ponta direita, pode levantar na área, garoto. Ele levantou, vai fechar, Bruno Silva, subiu de cabeça, a zaga afastou dali. Rebote caiu com o capitão Felipe Souto. Quer ver ele cair? Por pouco ele não cai na chegada do Índio. Bola recuperada de novo pela equipe do Guarani. E o jogo, Carlão de Freitas, 32, 1-0 Botafogo. E o Botafogo vai se retraindo e o Guarani tentando de alguma maneira. E como você disse, o Lucão, por enquanto, não está numa noite inspirada, saindo muito da área. O Lucão é o cara para definição. Não adianta querer fazer com que ele saia para participar da armação da jogada. Isso não é do Lucão, então ele tem que melhorar o posicionamento. E aqui, bola pela ponta direita, tocada, Thiago Reis, bateu pro gol! Gol! Do Botafogo! Botafogo! Thiago Reis, camisa 9! Num lance estranho, ele é lançado pela ponta direita. Quase um replay no momento do nascimento da jogada. Só que a inversão no primeiro gol na ponta esquerda. Dessa vez na ponta direita. Ele bate na saída de zagueiro, de goleiro. Dá uma espécie de um balão na bola. Ela ganha altura e cai. E quando cai, cai aonde? No fundo do gol de Kozlinski. Botafogo amplia. Thiago Reis não perdoa, ele marca. Na marca de 33 minutos agora no placar CBN Campinas. Guarani 0. Botafogo 2. O que vale é o detalhe com Thaí Léo Toninho. Vai buscar a bola no fundo das redes o goleirão Maurício Kozlinski. Podemos dizer que tivemos um golaço, né? Por uma falha mais uma vez do Guarani, acabou não dando aquela pressão. A bola sobrou no canto direito pro camisa número 9. Ele viu o Maurício Kozlinski saindo, realmente foi um princípio de um balãozinho, mas a bola pegou uma altura, encobriu o goleiro do Guarani, foi buscar lá a bola no fundo das redes o camisa número 30. Por incrível que pareça, viu, Roger? Primeiro tempo aqui no Brinco segue Guarani 0, Botafogo 2. Carlão, você falava, o Botafogo vai lá e aplica de novo um contragolpe fatal num gol plasticamente bonito no Thiago Reis aqui no Brinco. É um gol bonito ao mesmo tempo esquisito, né? Ele deu um balão meio que se livrando da bola, o Kozlinski também saiu meio que desesperado, um gol estranho, claro, também contou com a competência do Thiago Reis, mas o Botafogo dentro da sua proposta vai fazendo uma partida perfeita praticamente, defensivamente correndo poucos riscos, o Guarani
Guarani também pouco inspirado ali. E quando sai no contragolpe do lado esquerdo com o Dudu, aqui do lado direito também há uma movimentação. O Thiago Reis é um cara que se mexe bastante. Matheus Carvalho chegando, o Botafogo vai fazendo uma grande partida e vai vencendo o jogo por 2-0. E teve cartão amarelo para alguém do Guarani numa falta aqui no campo de ataque. Agora o Botafogo vai loteando o seu campo de ataque. Quem diria, fazendo no brinco o seu Santa Cruz, hein, Léo Toninho? E outra, né? Se o Botafogo já dava aquela enroladinha, agora então camisa 34 do Guarani, Derlan, camisa 34, amarelado, primeiro do jogo. Tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca. Brinco de Ouro da Princesa, quinta rodada, 5/12 do Campeonato Paulista, fase de classificação. O placar aqui é este: Guarani. E lá vem Dudu, lá vem Botafogo de novo, chegou a linha de fundo, protege com o corpo, Hernando, ela vai pra fora, tiro do Imetã. Guarani 0. Botafogo 2. Central da bola e as informações em Araraquara, Rafael Pio. Quase 36 do primeiro tempo, Ponte Preta e Ferroviária. Ferroviária e Ponte Preta vão empatando por 1-1. WhatsApp da CBN Campinas, vamos virar bugre, eu acredito. Abraços em todos da equipe 10 do Sport de Campinas. É o Marcos Bugrino, do Jardim Flamboyant. Superliga Masculina de Vôlei, Marco Guarizo. Vôlei Renata levou o quarto set, jogo no tie-break, empatado 2-2 e 1-1 neste quinto set. Futebol Globo CBN. Muitas vozes, muita informação, esse é o novo esporte da CBN Campinas, anunciando para sábado Novo Horizontino e Guarani, 4 da tarde com Carlos Capela. Domingo tem Ponte Preta e São Paulo, 18h30, comigo e toda a equipe de esportes da CBN, direto do estádio Moisés Lucarelli. 36 de bola rolando, bola dominada pelo Hernando, aqui atrás, domina o zagueiro central do Guarani, ajeita para Derlan, o quarto zagueiro, eu vejo nesse momento o Daniel Paulista botando todo mundo pro aquecimento, hein, Léo Toninho? Já chamou, falou, galera, dá uma corridinha aí, porque não tá legal, viu? Não tá legal, a gente tem que mudar alguma coisa, viu, Roger? Júlio César arranca pela ponta esquerda, passou junto com ele o Lucão do break, eu não sei, ele tá saindo pra pegar a bola ali, ó. E aí, toda vez tem alguém em cima e acaba roubando a bola dele. Mal posicionado o Guarani em campo, especialmente na sua peça ofensiva. Aí na sequência da saída de bola, sobrou um pé para cima do Emerson Santos. Falta no campo defensivo, Léo. Exatamente, camisa número 7 ali, fica ganhando alguns segundos preciosos, mas como você mesmo disse, o lance começou no Lucão do break tentando sair e dominar a bola. Ele não tá conseguindo fazer aquela função legal nem dominar. A bola acaba espirrando, numa dessa espirrou, o Guarani acabou tendo que fazer a falta ali para cima do camisa número 7, que até agora falei bastante, mas ele ainda não se levantou, viu, Roger? Jogo parado ainda, o 7 tá caído. Roger. O Emerson Santos chamou, falou. Ô Roger, você foi pontual, você disse que o Guarani está desorganizado, mas não só no setor ofensivo, com o Lucão do break saindo muito da área, e não é do Lucão, o Lucão é o jogador do último passe, o Lucão é o cara que precisa da assistência. O Lucão precisa do Giovanni Augusto, precisa do Júlio César, precisa dos laterais para definição. Não adianta ele sair da área e ficar dando de canela, atrapalhando até o ataque do Guarani. Então, ofensivamente, um Guarani desorganizado e defensivamente também. O primeiro gol sai de uma escapulida do Derlan, que vai fazer a caça do lado esquerdo e toma. E o segundo gol também um contragolpe encaixado do Botafogo. O Guarani, muito espaçado, não conseguiu tomar esse ataque do time do Pantera. Ou seja, uma noite até aqui, pelo menos, pouco inspirada do Guarani. Eu posso dizer, Cardão, que aqui nós temos uma visão, né, em três dimensões, né, diferente daquilo que a TV apresenta pra gente. A distância que o Ludic marca o Dudu, cara. O Dudu já percebeu, ele tá a 10 metros, com uma vantagem quase que quilométrica para sair pro jogo. Quem ataca é o time do Botafogo, setor direito do campo, Marlon, ele vai colocar na área, bola tocada por baixo pelo defensor do Bugre, escanteio pro Botafogo. Liberdade total para o Pantera, que vai deitando e rolando no brinco, Léo Toninho. Ali pelo canto direito, né? Ele viu que não tinha tantos jogadores assim, deu aquele break, deu aquela segurada, acabou jogando a bola de propósito no jogador do Guarani, tentando talvez até um cruzamento. A bola saiu ali no canto direito, bem no local que os jogadores suplentes do Guarani fazem o aquecimento, né? Então começou um bate-boca ali com a arbitragem, com o auxiliar ali, o jogador da equipe do Botafogo tenta cobrar o escanteio. Doideira, viu, Roger? É, uma confusão por lá. Vai sobrar cartão amarelo para um reserva do Guarani ou alguém da comissão técnica? Olha, de longe eu acho que é o preparador físico. Preparador físico do Guarani ganha cartão amarelo. Não tinha nada que falar com o árbitro, não tinha nada que infernizar ali a cobrança do escanteio. Lá vem ela, Coslins que abre o guarda-chuva aí, garoto. Vai para a cobrança do escanteio. Ó, demora até para bater o escanteio, impressionante.
39 minutos, 2-0 Botafogo, lá vem ela. Bola caminhou, chegou, segundo pau, tá viva pro Botafogo, dominou, Tarek bateu pro gol, ela sobrou viva. Chuta pro gol, pra fora, Felipe Souto. Tem que avisar o Guarani que já estamos com 40 minutos do primeiro tempo, hein, Léo Toninho? E atenção, não só na primeira bola, mas na segunda, né? Tivemos ali um bate-rebate dentro da grande área, a bola sobrou lá no canto esquerdo, depois deste bate-rebate pro camisa número 8. É que ele sentou ali o pé, a bola pegou a altura e foi pela linha de fundo. Já são 3 jogos sem vencer no Paulistão, em Guarani. Tá na hora de acordar, Bugrão. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Fitas antiderrapantes, abraçadeiras em aço inox, bombas d'água, lonas de polietileno. Faça bem feito, faça com Ferrari. Júlio César desce pela ponta esquerda, se infiltrou na área. Joaquim Henrique fecha o compasso, mete pra fora, escanteio o Guarani. Quem sabe o primeiro gol no primeiro tempo, hein, Léo? E foi primordial, porque tinha escapado ali o camisa número 7, camisa 4 da equipe do Botafogo, jogou pela linha de fundo. Agora é o 10, Giovanni Augusto se prepara pra cobrança do escanteio. De lá pra cá, 10 no costado, vai garoto, capricha na cobrança. Matheus Candançan tá lá, sempre é um expediente que ele usa sempre. Vai lá, conversa com todo mundo que tá na grande área. Preocupado, David, partiu, Giovanni Augusto levantou a bola no primeiro pau, tocou, Índio, ela passa à direita do gol, Léo Toninho. Como surpresa, ali o camisa 23 acabou saindo, se deslocando um pouquinho ali frente à trave, saiu um pouquinho da pequena área, conseguiu dar um toque de cabeça, mas um pouco não tão posicionado assim. A bola foi à direita, pela linha de fundo, com toda a pressa do mundo, mentira, sem nenhuma pressa do mundo ali o goleirão da equipe do Botafogo. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca 41,5. Primeiro tempo, reta final da primeira etapa aqui no Brinco, placar CBN é esse aqui. Guarani 0 Botafogo 2. Rafael Pio, central da bola, daqui a pouco. Porque Dudu foi lançado, ponta esquerda, lá vem o Botafogo, bateu pro gol. Se deu ao luxo de tentar tirar de perna direita para tentar um golaço. O Botafogo deita e rola aqui no Brinco. Alô, Rafael Pio. Araraquara, 41:30 do primeiro tempo. GG marcou para Ferroviária. Luca empatou para Ponte, 1-1. YouTube da CBN Campinas, o Jefferson tá dizendo: vamos Guarani, faz um aí, Superliga Masculina de Vôlei. E aí, tá feia a coisa, hein, Marco Guarizo? Tá complicado pro vôlei, Renata. Tie break, quinto set em Blumenau, 7 para Blumenau, 4 para o vôlei, Renata. Tem que tirar 3 pontos e ainda passar à frente para tentar conquistar 2 pontinhos nessa Superliga, Pio. Futebol, vamos CBN. Eu mudei, eu gostei, eu vim pro futebol que pega bem, hein? Venha você também. Se manda o time do Guarani, bola pela ponta esquerda, forte demais, Lucão não pega. E eu vejo aqui que o Leandro Zago pôs todo mundo também pro aquecimento. Agora os 2 bancos de reservas se aquecendo. O torcedor tenta se agitar nas arquibancadas para empolgar um pouquinho mais o Guarani. Mas tá difícil, um primeiro tempo péssimo do Bugre aqui, hein, Carlão? Concordo com você, Roger. Um time com pouca vibração e pouca inspiração, principalmente por parte dos seus principais jogadores. Júlio César, pouco produtivo, Giovanni Augusto também, perdido ali na marcação. Aliás, do forte esquema de marcação do Botafogo, Lucão do break não funcionando, dando canelada a todo instante. Ou seja, o Guarani não conseguiu se encontrar. No momento que estava se impondo no início do jogo, acabou tomando um gol e aí despencou um caminhão de melancia. O Guarani não se encontrou mais, tanto é que o David fez uma defesa durante toda a primeira etapa. Lateral Guarani aqui na intermediária direita com o Matheus Ludi, que cobra até o Hernando, vem pro jogo, abre lateralmente para Derlan, troca passes no campo defensivo, a equipe de Daniel Paulista. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Ontus Sport Care 50+. Ajudar você a envelhecer com saúde e sem dores é o nosso objetivo. Aposente as suas dores. Nossa, o Ducão no break foi dominar uma bola agora, quase capotou no terreno. Uma noite pra se esquecer do homem do break, hein, Léo Torinho? Ah, não tá muito bem nesse primeiro tempo não, né? Também foi um passe meio estranho ali, né, do jogador do Guarani, mas ele tentou e perdeu o equilíbrio. Acabou batendo no joelho, bola linha lateral ali, mas o Guarani já tem a posse de bola, viu, Roger? Vai vencendo o Botafogo 2-0. Botinha que vem de derrota pra Inter, 3-0 no Liberão.
nas partidas anteriores. Pantera de empates contra o Santo André e contra a Ferroviária, ambos em casa. Uma vitória contra o Santos em plena Vila Belmiro. Vai reencontrando, pelo menos até aqui, o caminho das vitórias. Ludic lançado ponta direita, no ataque ele é bom. Ele rola lateralmente para Bruno Silva. O capitão já entregou para Giovanni Augusto. A torcida se assanha. Bola tocada à frente para o Índio. Corta de cabeça a zaga, tira, volta o rebote para Júlio César. Ajeita, colocando o break, desce no terreno. Mete um pouquinho mais atrás para Bruno Silva. Deixou para Giovanni Augusto. Tem que tocar pro gol. Bola tocada para o Lucão. Achei que tomou o rapa por baixo, a torcida também, o árbitro não. Simbora o time do Botafogo para o contra-ataque, toca de cabeça Hernando. Ele ajeita de lado, soltando essa bola para o capitão. Tira daí, Bruno. A fase não tá boa, tira daí. Ela sobrou com o Índio à frente. Para o peito do Giovanni Augusto, que desce no terreno para Matheus Ludic. Vamos, Bugre. Tem tempo ainda. Bola tocada, Giovanni Augusto levantou na boca do gol. Matou para Júlio César, rolou Ludic. Se embaçou demais para bater pro gol. Tocada essa bola para fora, escanteio. Se ele chuta a bola quando ela caiu nos seus pés, era gol. Botou o rebote, Iago levantando a boca do gol para Índio, de cabeça tocar junto com ele sobre a zaga. Guarani ameaçou a pressão na reta final do jogo. Derlan, ele toca de perna esquerda, colocando na grande área. Por lá tem o Lucão do break e foi pro solo. Simulou o pênalti, simulou, tem que ganhar o cartão amarelo. O árbitro tá marcando só o escanteio, tem mais um escanteio. A verdade é que o Guarani botou lenha na fogueira na reta final do primeiro tempo, hein, Léo? E era tudo que a torcida do Guarani quer, né, e queria, é que saia esse primeiro gol, né? O Guarani acabou dando uma pressionada no lance anterior. Foi uma tabela muito bacana dentro da grande área. O Ludic, ele deu um tapinha, ele conseguiu limpar muito bem a jogada. Era hora de bater. Ele não bateu no complemento da jogada, escanteio o Guarani, canto esquerdo. Lá vem Giovanni Augusto, levanta a mão no primeiro pau. Tira fácil a zaga do Pantera, rebote, volta para o Biago, 46, marcou bolacha comigo, 46, tá 2-0 pro Botafogo pra cima do Guarani. Daqui a pouco central da bola com a presença do Rafael Pio, movimentando tudo que tá acontecendo também em Araraquara. Tá 1-1, Ferroviária e Ponte lá. Aqui reta final do primeiro tempo, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Ludic recebe do Giovanni Augusto, coloca na área, toca mal. Torcedor vai ficando sem paciência com mala direita do Bugre. Cedeu tiro de meta de graça para a equipe de Ribeirão Preto, a terra do Chopp. O Carlão, 76% de posse da bola para a equipe do Guarani, hein? Mas não está usufruindo desse percentual. O Guarani fica com a bola, mas não acontece nada. O David fez uma defesa difícil apenas. As demais, todas as bolas tranquilas. Aí o Botafogo consegue controlar o Guarani fica com a bola, mas sem nenhuma inspiração, com pouca criatividade. O Matheus Ludic tenta chegar pela direita, mas sem sucesso. Matheus Pereira muito tímido aqui do lado esquerdo e defensivamente também. A zaga não está conversando. O Derlan, a exemplo do Lucão no ataque, o Derlan vive uma noite terrível no sistema defensivo. 47,5, ele prometeu o jogo até 48, árbitro Matheus Candansan, e é o Botafogo que ataca. Dudu, baixotinho, ele foi lançado pela ponta esquerda, bota o corpo à frente, Iago, toma com falta, mas ele quem sofreu. Sofre a falta do Dudu, ele é tão baixinho que a camisa por fora quase chega no joelho, hein, Léo Toninho? Disso você entende. Exatamente. É do de meu estatura tamanho, você Dudu. entende. É do meu tamanho ali, o camisa número 11, jogador que tem 18 anos, viu, Rod? Ele acabou renovando o contrato até dezembro de 2024 e ele, pelo profissional, 34 jogos, 5 gols, viu, Rod? Apita o árbitro! Matheus Delgado, Candansan mostra o meio de campo e bota um ponto final no jogo no Brinco. Guarani 0, Botafogo 2. Vaias no Brinco de Ouro. Vaias pesadas para o Guarani, como há muito tempo eu não escutava. Eu olho aqui para o capitão Bruno Silva, ele vai direto no Matheus Ludic. O capitão foi direto no Ludic. Vai sair do Guarani, muitas vagas aqui no Brinco de Ouro. Repórter CBN Campinas, Léo Tonin. Os jogadores ali do Guarani praticamente todos já no vestiário, mas como você mesmo viu, né? Léo, pois não. Vamos ouvir o Júlio César, atacante do Bugre. Tá aqui o Júlio César para explicar sobre o que aconteceu no primeiro tempo, o que faltou para a equipe, qual foi o problema. Cara, foi horrível o nosso primeiro tempo. A gente não pode entrar desse jeito, desligado desse jeito. A gente já havia conversado, não pode ter dois estilos de jogo no nosso time, fazer partidas atípicas. A gente tem que entrar sempre ligado e do jeito que a gente entrou no campeonato tão difícil desse, com certeza a gente vai sair derrotado. Agora a gente tem que mudar a postura para voltar para o segundo tempo buscar esse empate. Esse é o Júlio César rapidamente falando e não tá nem um pouco feliz, né? Obviamente, vamos ver se algum atleta do Botafogo também vai falar nessa saída
Como disse o Roger, vaias pro time, vaias pro técnico Daniel Paulista, e daqui a pouquinho tem participações aqui, o torcedor do Guarani tá bravo. Jogadores do Botafogo, rapidamente, já foram pro vestiário, Léo. Exatamente, jogadores já foram pro vestiário e os suplentes do Guarani seguem fazendo aquecimento, não desceram pro vestiário, principalmente jogadores titulares vão receber aquela chamada, mas os suplentes já continuam batendo a bola, viu, Pio? É, sinal de isolamento da torcida do Guarani, o próprio mascotinho, o índiozinho, tá ali triste toda a vida. Alô, João Lucas Dionísio, tá louco, que da hora ver você na CBN, tô na audiência. Alô, João Lucas, meu amigo, um grande abraço pra você. Manchete da opinião, Carlão, o destaque para sua análise de logo mais dentro do Central da Bola. Aqui foi um atropelo, 2-0 pro Botafogo, Carlão. É, mas eu vou plagiar o Júlio César, ele analisou perfeitamente, corretamente o que foi o primeiro tempo. Um Guarani inoperante, um Guarani que, apesar de ter ficado com a bola, mas não aconteceu nada, se não mudar a postura, está fadado a perder o jogo. Vem aí, Rafael Pio, vem aí na CBN Campinas, Central da Bola. Central da Bola. Rafael Pio. 22 horas mais 21 minutos. Ê, Guarani, hein? 2-0 pro Botafogo, intervalo do primeiro pro segundo tempo no estádio Brinco de Ouro. Antes das participações, Superliga Masculina de Vôlei, Marco Guariz e Renata Rondini acompanhando o Vôlei Renata e a PAN Blumenau. Tie break, como que tá a situação, Marcão? Tá complicado, viu, Pio? 13-10 para a equipe do APAN de Blumenau. Quem vai pro saque é o Jamelão agora. Tem que pegar pelo menos 2 side-outs aí, né? Virar 2 saques do adversário e depois do próprio time, o Vôlei Renata, para voltar para a partida. Vai se encaminhando para uma derrota. É, os times de Campinas... times de Campinas, o Guarani perdendo 2-0. Vôlei Renata perdendo no tie-break. E a Ponte ainda empatando, conseguindo um resultado interessante. Por enquanto lá em Araraquara, 991-869070. O ouvinte tá bravo com o técnico Daniel Paulista e tá mandando aqui, ó. Léo Condé está livre do mercado. Ouviu, Daniel Paulista? É o Alexandre lá do Cambuí. Aliás, Léo Condé, que na saída do Alan Al foi convidado e não veio para o Guarani. Aí sim, o Daniel Paulista, ele foi contratado. Boa noite, meu nome é Donizete, moro no Rio de Janeiro. Estou ligado na CBN Campinas, curtindo a vitória do Fogão. Abraços. E tem o Ponte Pretano, o torcedor do Botafogo aqui, ó, que tá dizendo: dá-lhe fogo. Fogo 4, Guarani 0. Marco Guarizo, Blumenau, Superliga Masculina de Vôlei. Como que tá a situação, Marcão? Um belo ponto de bloqueio do Vôlei Renata, agora 13-12, segue na disputa o time de Campinas, mas o time de Blumenau começa a fazer aquela, sabe, dá aquela esfriada no adversário, seca a quadra, pede pro cara, entra aqui, dá uma arrumada, mais um belo ponto de bloqueio e o jogo parou, agora pediu tempo. Depois do intervalo, a gente vem pro final da partida. Rápido intervalo, daqui a pouquinho, Central da Bola com muito mais pra você. Oferecimento Ferrari Máquinas e Ferramentas. Faça bem feito, faça com Ferrari. Ontus Sport Care 50+. Aposente as suas dores no corpo. Barbacoa, muito além da carne. A seleção da Ferrari Máquinas entra em campo. Olha só a escalação desse timaço. Abraçadeiras, lonas, fitas antiderrapantes, bombas d'água, bombas submersíveis, rosqueadeiras, moto esmeril, além de compressores, pressurizadores, máquinas e ferramentas manuais. Uma reunião com os melhores equipamentos para você marcar um golaço em seu projeto. Faça bem feito, faça com Ferrari. Você com mais de 50 anos que sofre com dores nas costas, dores no nervo ciático ou artrose, venha conhecer a Ontus Sport Care 50+. Um programa desenvolvido para você envelhecer com saúde e sem dores. Ontus Sport Care 50+. Aposente as suas dores. Ligue 19-3201-4740. 3201-4740. Fisioterapeuta responsável Mariana Esquarize. Grefito 274851-F.
Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping, Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Central da Bola. Rafael Pio. 10 da noite, mais 25 minutos, Central da Bola, intervalo de jogo no Estádio Brinco de Ouro. Botafogo vai vencendo o Guarani por 2-0 e lá em Araraquara, intervalo também na Fonte Luminosa, empate 1-1, Ponte e Ferroviária. Superliga Masculina de Vôlei acabou em Blumenau. Notícia boa ou ruim, Marco Guarizo? Ruim. Vitória de Blumenau, 3-2, fechando esse tie-break por 15-13, ultrapassando o Vôlei Renata na classificação. Blumenau agora é o 4º colocado, o Vôlei Renata cai para a 5ª posição. Detalhe, né? Se o campeonato acabasse hoje, esses dois se enfrentariam mais uma vez nas quartas de final da Superliga Masculina. Time bastante desfalcado, saiu na frente no primeiro set, foi buscar o 4º set, mas volta para Campinas só com 1 ponto e 2 pontos para a equipe de Blumenau, que vai a 28 na Superliga contra 27 do Vôlei Renata. Pio. Renata Rondini acompanhou a partida, esteve aqui nos 99.1 e também no YouTube durante a transmissão dos 2 primeiros sets. Os desfalques fizeram muita falta para o time de Campinas ou uma certa dispersada em alguns momentos? O que dá para dizer sobre essa derrota do Vôlei Renata, Rê? Não, a gente sabe que a ausência dos 3 titulares faz uma diferença para a equipe, né? Tem uma bagagem, Lucão, Evandro e Tempone. O time começou bem o jogo, tinha dentro do início do jogo ali uma vida mais fácil, os substitutos vinham fazendo um jogo mais regular, porém Blumenau cresceu na partida, principalmente no setor defensivo, ocupando os espaços da quadra e complicou a vida do Vôlei Renata. O Vôlei Renata perde aí a 4ª colocação, cai para o 5º lugar, mas ainda temos muitos jogos pela Superliga, tem a chance de reabilitação sábado, recebendo Guarulhos aqui no ginásio do Taquaral, mas o time de Campinas precisa ganhar um maior entrosamento e uma maior força, porque essas ausências, essas lesões ainda estão em recuperação, então esses 3 atletas não devem voltar neste sábado. Renata Rondini, valeu Rê, pela parceria mais uma vez, até a próxima. Boa noite Pio, boa noite Guarizo, boa noite aí para a galera da Jornada do Futebol. Que a noite termine melhor para os outros times de Campinas, né? Marco Guarizo, que trouxe aí as emoções, não de todo o jogo, dos 2 primeiros sets. Valeu, Marcão, até a próxima e boa continuação de férias para você, viu? Muito obrigado, Rafael Pio, boa noite para você, um abraço a todos, muito obrigado por me tirar da escala de sábado, que eu não teria a menor condição psicológica de fazer, mas mesmo... Seja qual for o resultado. Seja qual for o resultado. Se perder, eu desligo meu celular, né? Que aí não tem condição. Mas a gente se vê em algumas jornadas durante as férias. Grande abraço para você e para todos da CBN. Valeu, esse Marco Guarizo que trouxe as emoções do Vôlei Renata contra o APAM Blumenau. De volta ao futebol CBN Campinas, Guarani Botafogo por enquanto 2-0 pro Foguinho lá no Brinco de Ouro. E agora o Carlos Eduardo de Freitas vai eleger o craque do jogo. Carlão de Freitas. Acho que é do Botafogo, né? É do Botafogo, jogou mais que o Guarani, dentro da proposta, é um time um pouco mais defensivo, mas com um contragolpe mortal. E o cara desse contragolpe se chama Dudu, que não é a fera que está lá em Abu Dhabi, mas é o Dudu do Botafogo. Dudu, eleito nesse intervalo pelo Carlão de Freitas, o craque do jogo. O comentário do jogo. Oferecimento Mirante Auditoria e Consultoria. Soluções dinâmicas para o seu negócio. Carlão de Freitas.
2-0 Botafogo. Dá pra dizer que 2-0 fora o baile ou aí nem tanto? Eu acho que o baile nem tanto, até porque o Botafogo plasticamente não apresentou lá um grande futebol vistoso. O Botafogo, dentro da sua proposta, da sua tática de jogo, implementada pelo técnico Leandro Zago, aí sim, fez uma grande partida dentro das suas características, entendendo a sua limitação para o jogo também, mas fez uma partidaça no primeiro tempo, com o Dudu do lado esquerdo fazendo acontecer, se aproveitando também de uma falha defensiva, não só do Matheus Ludic, mas uma falha em conjunto ali também, o próprio Hernando deixando a desejar. Aliás, o Guarani em todos os compartimentos hoje muito mal. E por incrível que pareça, nós falávamos que a partida do Guarani seria esta contra o Botafogo, em virtude das 4 pedreiras que o time teve neste Campeonato Paulista, as primeiras 4 rodadas, mas foi um Guarani que até começou bem, dando indício de que faria esse bom jogo, dando indício de que poderia abrir o placar a qualquer momento, mas veio o gol do Botafogo, numa jogada que começou do lado direito e terminou do lado esquerdo, e uma falha total, né? Primeiro do lado esquerdo do Matheus Pereira, que largou, aí o Derlan veio à caça, tomou um drible, a bola foi cruzada, pegou o Jean Vitor do lado esquerdo e faz. Olha, tá passando neste momento, olha lá. Camisa 2 do Botafogo fez o cruzamento. Aí vem o Jean Vitor se aproveitando, o Ludic dando uma distância. Ludic. O sistema defensivo inteiro, perdido, uma falha de marcação. O Derlan foi à caça ali para cobrir do Matheus Pereira e passou vergonha. Então um Guarani que desorganizou. Poucas vezes, mesmo em derrotas, eu vi um Guarani tão desorganizado como hoje, nos 3 compartimentos. Defensivamente, meio campo não está funcionando, o Índio tenta de alguma maneira, não consegue. O Giovanni Augusto, que é o diferente, que é o cara que tem que fazer essa bola girar, essa bola chegar em condição para o atacante finalizar, também perdido na marcação. E a frente não consegue, não recebe uma bola. Quando recebe, vai para o Lucão do break. O Lucão muito distante da sua real posição, saindo muito da área, aí bate na canela, domina errado, vai passando vergonha. Fora da área não é a do Lucão. Não é a do Lucão. O Lucão tem que estar dentro da área, sendo municiado, seja por dentro com o Giovanni Augusto, seja pelas laterais com o Júlio César, com o Ludic, com o Matheus Pereira e com o Iago. Isso não está acontecendo e o Botafogo, com um sistema de marcação muito forte, um contragolpe todo ele encaixado, vai vencendo e vencendo até com uma certa tranquilidade. Carlão, tive a impressão que o Kozlinski, que ele estava adiantado, isso é óbvio, tanto que ele toma um gol por cobertura. Mas precipitou um pouco na saída, né, exatamente, dava pra ter ficado, saiu né? Atabalhoado ali, tudo bem que o Thiago Reis, ele quebrou a bola, né, pra cima, deu um chutão pra cima, mas claro que a intenção era fazer o gol, mas não sei, não foi aquele gol de cobertura clássico, né, que a bola parece que passa assim, rente a cabeça do goleiro. Não, ele deu um chutão e a bola caiu. E o Kozlinski saiu ali meio atabalhoado, desesperado, tentando ajudar de alguma maneira, mas acho que se ele ficasse um pouquinho mais, poderia ter defendido ou pelo menos atrapalhado a vida do Thiago Reis. Junto com a partida de Mirassol, é a pior apresentação até aqui sim, até o Kozlinski sendo citado aí como uma falha. Ou seja, foi um Guarani, nesses primeiros 45 minutos, irreconhecível. Ou um Guarani parecido com o que foi lá em Mirassol. Carlão de Freitas e o comentário do jogo. Faça uma avaliação contábil e tributária de sua empresa com a Mirante Auditoria e Consultoria, um time de profissionais com vasta experiência de mercado capaz de entregar a você uma avaliação minuciosa e soluções que atendem às necessidades de sua empresa, de forma dinâmica e personalizada. Acesse miranteac.com.br e entre em contato com nossos especialistas. Acesse miranteac.com.br, fone 19 3648 8750. Mirante Auditoria e Consultoria, soluções dinâmicas para o seu negócio. 10h33, vamos voltar ao estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já dá pra ver aqui que o Rodrigo Andrade está se preparando, já dá pra ver aqui que o Maxwell também está se preparando. O técnico Daniel Paulista mais uma vez vai promover alterações no intervalo. Todo jogo ele mexe no intervalo, mas isso é assunto pro Léo Tonin e assunto pra ele, que vai comandar todas as emoções do segundo tempo. Será que dá, Bugrão? Tá chegando. Alô, torcedor, vamos para o segundo tempo aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Léo Tonin vai registrar as alterações da equipe do Guarani Futebol Clube. A bola vai rolar aqui. Vamos primeiro com o apito do árbitro. Apita o árbitro. A
emoção está de volta na CBN Campinas. Guarani e Botafogo. Novo CBN. Paulistão, quinta rodada, 5 de 12. Bola rolando em Campinas, 21 graus a temperatura no rádio, na internet, só da CBN. Alterações no Bugre. Confirmando com você, Léo Tonin. Depois o ataque do Botafogo, Dudu roubou do capitão Bruno Silva, chegou, ponta esquerda, levantou, bateu em cima do Hernando. E o jogo começa no segundo tempo, com o Botafogo em cima do Bugre. Léo, que coisa! E já numa velocidade ali no canto esquerdo, sem perder tempo, o Botafogo ali foi pro ataque, mas o Guarani responde aqui na esquerda, viu, Roger? Vem com Matheus Pereira, abriu a bola com Giovanni Augusto, meteu atrás com o Maxwell, o sangue novo, rapa nele! Emerson Santos bota no chão o 71 do campeão brasileiro. Falta no começo do segundo tempo, Léo. Já deu aquela escapada ali no canto esquerdo, camisa 71, Maxwell, que entrou no lugar do 97, Thiago. Então já confirmando, o 97, Thiago não voltou para o intervalo, não voltou para o segundo tempo. E o Matheus Lud, que também permaneceu no banco de reservas, não voltou e entrou no lugar dele o camisa 32, Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade com a 32 está no jogo, falta ali no canto esquerdo, camisa 71 foi derrubado, se prepara. Giovanni Augusto para a bola, quem sabe o primeiro gol do Guarani, viu, Roger? Não tivemos cartão, né, Léo, apesar da reclamação bugrina. Exatamente, não tivemos, apenas por Darlan, 34 ainda no primeiro tempo. Guarani vai para a cobrança ali, falta 1:40, bola rolando o segundo tempo, venta nesse momento aqui no Brincaço, a CBN ao vivo no Brinco, o gol sai antes nos 99.1, são 4 da barreira, bola na ponta esquerda, vai para a cobrança, Giovanni Augusto, Guarani ataca a esquerda no seu rádio nesse segundo tempo, no gol do portão de entrada, autoriza Matheus Candansan, vai Giovanni Augusto, perna direita para a bola, bateu, bate na barreira, vai para fora, escanteio, Léo Torin. Tinha até um certo ali endereço, né, o camisa número 10, só faltou um pouquinho de altura, conseguiu ali aliviar o perigo à zaga da equipe do Botafogo, canto esquerdo, escanteio para o Guarani, camisa 10, novamente para a bola. Giovanni Augusto vai para a cobrança, a torcida se agita, 2-0, aquele placar que às vezes pode ser enganoso. Levantamento no segundo pau, subiu a zaga do Botinha, tiro dali, rebote e volta aqui para Matheus Pereira, achei que ele ia acionar o Kozlinski, que tá de amarelo, tá aqui o último homem do Guarani, ele vem costura, a bola tocou para Maxwell, tentou fazer o toque de primeira na ponta direita, para a chegada do Júlio César, começou, deu errado, a bola sobrou aqui atrás para o goleirão Kozlinski, o último homem do Bugre. Começa o segundo tempo em Araraquara. Alô, Rafael Pio. 2 minutinhos de bola rolando lá na Fonte Luminosa, GG marcou para Ferrinha e Luca empatou para Ponte, 1-1. Futebol CBN Campinas, pode ligar, tem jogo. Fitas antiderrapantes, abraçadeiras em aço inox, bombas d'água, lonas de polietileno. Faça bem feito, faça com Ferrari. 21 graus de temperatura em Campinas, bola rodando para você ligado no portal cbncampinas.com.br, ao vivo e com imagens no YouTube da CBN Campinas, youtube.com/CBN Campinas. Tô eu aqui, Léo Tonin, mandando aquele abraço para você. Saudações esportivas a essa galera que chega também pelo YouTube, com imagens da cabine da CBN aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E para você que está no aplicativo CBN Campinas, um super aplicativo para ouvir o som digital da CBN em qualquer parte do planeta. 3h30, Carlão vai falar das alterações do Daniel Paulista, mas depois é ataque do campeão brasileiro, vem pelo setor esquerdo do Matheus Pereira, entrega a bola para a Índio, lateralmente para o sangue novo no segundo tempo, que é o Rodrigo Andrade, meteu do outro lado para Júlio César. Atou no peito, mas deu a bola de presente, já deu para perceber, Carlão. Júlio César vai pro lado de lá, Maxwell também, são 2 jogadores de ponta. O Júlio César faz meio que a lateral direita, depois da saída do Matheus Ludwig. Seria isso, Carlão? O Roger, ele fez 3 zagueiros ali, né? Com o Bruno Silva pelo lado direito, o Derlan aqui um pouco mais, o Hernando por dentro e o Derlan do lado esquerdo. Ele libera o Júlio César como um ala ali, vai fazer a ala, um ponta direita, um muito ofensivo, aberto ali, para tentar neutralizar, para ganhar esse meio campo do Botafogo aí. Então ele forma com 3 zagueiros e libera o Júlio César do lado direito, o Maxwell do lado esquerdo.
Domina Giovanni Augusto, falta nele. Agora foi do Marlon, o revezamento nas faltas mais graves. O Botafogo vai parando o Guarani nas faltas, Léo Toninho. E mais uma vez ali pelo lado um pouco mais esquerdo, né? Desta vez o camisa número 10 foi derrubado, foi no jogador ali, foi no corpo do jogador do Guarani, o camisa 10. Giovanni Augusto se prepara para a cobrança, conta ali os passos para posicionar a barreira da melhor forma possível. Quem sabe vem bola na área do goleirão da equipe do Botafogo, Roger. Marca de 5 minutos, Eduardo Rodrigues, o Bolacha marcando comigo, já o giro do placar para você. A Ponte tá jogando, tá empatando lá em Araraquara contra a Ferroviária. 2 jogos ao mesmo tempo, a CBN informando tudo do esporte de Campinas. Atenção, falta, autoriza o árbitro. Giovanni Augusto pra bola levantada, subiu de cabeça, a zaga tricolor tirou dali. O Guarani, que atualmente é o 3º colocado no grupo A, atrás do Corinthians, Inter de Limeira. Caso vença a partida e os rivais percam, o Bugre pode terminar na liderança do grupo, hein? Se a esperança é a última que morre, o verde é a cor da esperança. Eu acredito em você, Bugrão. Tempo passa, a bola rola, a CBN marca. 5h46, etapa final de jogo no Brincaço. O placar da CBN é este: Guarani 0. Botafogo, placar do primeiro tempo 2. Central da bola. Lá em Araraquara, 5 minutos 23 segundos do segundo tempo. Por enquanto, Ferroviária e Ponte 1-1. O WhatsApp da CBN tá bombando. Roberto Donadon. Boa noite, parabéns pela transmissão. Rumo à Série A2, técnico tomando um banho tático do adversário. Defesa com os trapalhões, triste, muito triste. Boa noite, Roger, estamos na escuta pelo Bugre. Abraço a todos da CBN. Juarez, lá da Mansões Santo Antônio. Abraços, Roger, Pio e Carlão e Léo. Futebol, vamos CBN. Alô, Juarez, seja bem-vindo. E cada jornada, cada jogo vai aumentando a participação dessa grande galera. Mande seu WhatsApp também para 991869070. 991869070. O DDD é 19. Gosto muito, como diria Oscar Ulis. Bola pelo setor esquerdo, Maxwell tenta pegar a bola, coloca para fora da sede lateral para a equipe do Botafogo. Lá do outro lado vai para a cobrança Jean Vitor, autor do primeiro gol botafoguense. 7 minutos de bola rolando, vai tomando licença. Ele vai fazer o levantamento, se desmarca lá pela ponta esquerda o Dudu. Ela chega pertinho ali para o Matheus Carvalho, corta a zaga do Bugre, tirou. Tá na bola ali o Maxwell, pediu uma falta, o árbitro deu sequência na jogada. Ela cai pelo meio, o Emerson Santos ajeita, botou para correr lá na frente. Setor direito, quem é que vai chegar? Chegou melhor o jogador do Guarani. Bate em cima do seu marcador, mas é o de graça a bola. O Derlan falhou, vai pra área, vai pra infiltração. É falta na ponta direita. Derrubado o Matheus Carvalho, é falta nele, é falta no Carequinha, camisa 10 do Botafogo, Léo. E uma bobeada ali do Guarani, né? Uma saída errada, fez até uma boa proteção ali o Derlan, camisa 34, mas ele bateu mascado, deu a bola no pé do camisa 10 da equipe do Botafogo, que até deu uma valorizadinha, viu, Roger Williams? Mas ainda pra sorte do Guarani, a falta, né, marcada pelo árbitro, foi fora da grande área, mas coisa de um passo seria pênalti. Falta perigosíssima, pressiona o Botafogo. É falta para a equipe do Botafogo, vai tomando licença Marlon para fazer a cobrança. A camisa do Botafogo também não ajuda o narrador. É isso. Nossa, é o 8 que parece 6. É o 2 que parece 8. Parece a minha letra. 8 e 13. Ui. Eu só não sou médico de formação, mas a minha letra, ó, eu já teria um pós-doutorado. 8 e 20. Se eu conheço o Carlão de Freitas, deve estar se esborrachando lá no estúdio nesse momento. 8 e 25. Falta para a equipe do Botafogo. Vou perder a risada porque o lance é sério, hein? Falta para o Botafogo. 2 a barreira. É quase que um escanteio mais fechado. Gol da direita. Tá preocupado o Kozlinski. 2 a barreira. 1 do Botafogo para atrapalhar. Atenção, bola batida direto por gol. Defendeu o Kozlinski. Na boa batida do Jean Vitor. Quer dizer, eu acho que é um 6 na camisa dele, né? Faz de conta que é! Defesaça do Kozlinski, hein, Léo Toninho? Aí, vou seguir contigo. Vamos para o meia dúzia. Uma grande batida ali de perna canhota e grande defesa do goleirão da equipe do Guarani. Canto esquerdo, ele mesmo. Talvez o meia dúzia se prepara para a cobrança. Vai para a cobrança o time do Botafogo. Tá preocupado com os Kozlinski. Abre o guarda-chuva aí. Abre o guarda-chuva aí, Kozlinski. Não chove em Campinas, mas vai chover na tua área, garoto. Perna canhota, parte o jogador do tricolor. Levantar a bola, tirou aqui no segundo pau. Afastou o perigo, Matheus Pereira, bota o rebote. Afasta de novo. Vai tentando bloquear. Ela sobra para Emerson Santos, que ligou pela ponta esquerda. Jean vai pro solo. O árbitro marca a falta para o Bugre. Falta feia.
Maxwell foi pro solo, pegou feio o jogador do Botafogo, cartão amarelo. Um lance mais violento no jogo até aqui, Léo Toninho. Exatamente. Uma saída errada ali do jogador do Botafogo. O Guarani conseguia e até puxava um contra-ataque. Quando deu aquele totozinho ali por baixo, que foi o camisa meia dúzia ali, né? O Jean Vitor, né? Camisa meia dúzia. Falta a favor da equipe do Guarani. Agora com algumas reclamações, o árbitro falou que bateu com a bola em movimento. Voltou ali, o Guarani tem a posse de bola, mas perde o segundo tempo, Roger. Tempo passa, a bola rola, CBN marca. 10 minutos, etapa final do jogo em Campinas. O placar da CBN é esse: Guarani 0, Botafogo 2. Central da bola. 9h30 da segunda etapa, Ferroviária e Ponte vão empatando por 1-1. Agora há pouco, o Leonaldi recebeu o cartão amarelo. YouTube da CBN Campinas também bombando. Samuel Leite, vamos Guarani, eu acredito. E o Kiko Batista tá dizendo: Daniel Paulista não é técnico para o Guarani. Um abraço pro Bruno Natan Silva Costa, que tá confiando no Guarani. Mande o áudio pro WhatsApp 991869070. Ouça a sua voz aqui na CBN. Futebol, vamos CBN. E a galera é doida, rapaz, na rodovia, gravando o rádio, mostrando os 99.1. É impressionante. E mandando pra gente aqui, ó. Alô, Hélio Múcio, grande Elinho, obrigado. A galera tá vindo pros 99.1. Eu tô feliz demais. Valeu, Elinho. Show de bola. Alô, Juliana Ogawa também chegando com a gente. Grande servidora pública do estado de São Paulo. Juliana Ogawa também sintonizando. Aqui 11 minutos, já o Carlão vai falar, porque o Guarani vem. Rodrigo Andrade escapuliu a bola dele. Sai pro jogo, o time do Botafogo pega mal. Matheus Carvalho, melhor nem pega. Quem ficou com a bola foi o 10, mas daqui o 10, Giovanni Augusto, pega, vai pra cima do 10. Os caras já deixou o Matheus pra trás. Fez o break, rola de lado a bola com o Índio. Índio usa a perna esquerda, meteu pelo setor esquerdo pra Matheus Pereira. Vamos lá, garoto. Perna canhota, levantou na boca do gol. Mergulha, Tarek afasta. Se antecipa na jogada, Rodrigo Andrade tentou pegar, mas não pega. Agora a saída de contra-golpe para o Botafogo, lançado Dudu. Entre os zagueiros, vai fazer o terceiro, o goleiro saiu, ele bateu, Kozlinski! Milagre do goleirão, do Bugre. Bola volta para o Dudu, vai para a grande área, se bater cruzado é perigo, bateu na rede pelo lado de fora. O milagre de Kozlinski em Campinas. Agora me faça-me o favor, hein, Bugrão. 2-0 por enquanto, Léo Toninho. Aí quebrou a marcação do Guarani, um contra-ataque rápido aqui no meio de campo. O jogador do Botafogo viu muito bem a movimentação do mais do que veloz camisa número 11, Dudu. O Bruno Silva ficou no caminho, tentou correr como pôde, camisa número 11, invadiu a grande área. Grande defesa do goleirão do Guarani, salvou o que seria o terceiro. Escanteio de lá pra cá, atenção, bola aberta, toque de cabeça, acontece, Jean Henrique, defendeu! De novo, Kozlinski, bota o rebote, Marlon levantando a grande área, o blitz do Botafogo. Joaquim subiu, o Joaquim deu essa, Kozlinski foi buscar. Mais uma grande defesa. Em Léo Toninho. Camisa número 4, apareceu ali no canto direito depois da cobrança do escanteio. Grande defesa mais uma vez do goleiro da equipe do Guarani. Vem se tornando o grande personagem do jogo, principalmente nessa segunda etapa. É, Carlão, 13 minutos, só dá Botafogo, impressionante. Você fala já, porque Giovanni Augusto ganha a parada, vai pra cima no talento. Vai pra cima, atenção, puxou, perna direita. Vai pro solo, caiu de Maduro. Pois não, Carlão, 2-0. Não tá legal não, Roger. O Botafogo se aproxima do terceiro gol, um Guarani perdido, um Guarani entregue neste momento. Vai ter que mudar a postura radicalmente para tentar ao menos equilibrar as ações. Até agora o Botafogo neste contragolpe, ganhando muita confiança no jogo. Esse Dudu vai aparecendo, o Matheus Carvalho também. É um Botafogo que sobra neste momento no gramado do Brinco de Ouro. 13 minutos de bola rolando, etapa final de jogo, na base do sanduíche. Vocês se lembram desse episódio ou não? Aqui falta. Emerson Santos derrubado, falta no campo defensivo para a equipe do Botafogo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Ontus Sport Care 50+. Ajudar você a envelhecer com saúde e sem dores é o nosso objetivo. Aposente as suas dores.
Domina o time do Guarani com Giovanni Augusto. Aqui no campo defensivo ele toca pelo setor esquerdo. Matheus vem, entrega de novo para Giovanni Augusto. Giovanni faz a virada. Boa bola. Lá do outro lado com Júlio César. Levanta na boca do gol. Vai tocar Maxwell de cabeça. Tocou para fora. Tiro de meta para o Botafogo, Léo Toninho. Ixi, uma boa chegada do Guarani, né? Uma escapada ali no canto direito, veio ali o Júlio César, a camisa número 7, fez o cruzamento, desta vez apareceu ali o Maxwell, camisa de número 71, cabeceou meio desconcertado, mas pelo menos a bola já foi pro gol. Numa jogada criada, num cruzamento pelo canto direito, levou susto, levou o perigo pro camisa número 1 do Botafogo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca. Brinco de Ouro, 15 minutos e 20 passados, etapa final de jogo, o placar CBN é esse. Guarani 0. Botafogo 2. Central da bola. Segue lá em Araraquara, 1-1, 15 minutos do segundo tempo. Luca marcou para a Ponte, a Macaca sofreu o gol do GG. Um grande abraço para o nosso ouvinte que tá mandando mensagem aqui. É o César Augusto Catarim, ele é Ponte Pretano, tá dizendo, vamos Macaca virar o jogo. E aí tá dizendo do Guarani que se empatar tá difícil, imagine virar o jogo. E aqui cobrança de escanteio para a equipe do Guarani, levantada a bola na grande área, o toque de cabeça não acontece nada, ela vai para fora, passa à esquerda em Léo Toninho. Depois da cobrança de escanteio, cruzou toda a extensão ali da grande área, acabou não aproveitando ali os jogadores do Guarani, até a bola foi de uma forma interessante para a pequena área, mas realmente não aproveitaram esse lance, mais uma bola parada que o Guarani não aproveita, tiro de meta marcado. Já confirma alterações pelos lados do Botafogo e tem alterações pelos lados do Guarani também, viu, Roger? Você quer o meu binóculo emprestado, hein, Léo vou Toninho? precisar ficar atento ali naquele placar também, viu, Roger? É, olha aí, vou te ajudar, saiu no Guarani, vai sair o camisa 7 Júlio César. E aqui de passeada essa nova realidade que veio para ficar. Agora ele saca o Júlio César, daqui a pouco o Carlão que tá lá também com a sua borrachinha assim como eu, né? Apagando tudo. Porque a papeleta fica um verdadeiro mapa-mundi. Ele vai tirar também o Índio, camisa 23. Não sei o que o Índio fez em campo, rapaz. Agora que fui me lembrar que o Índio estava em campo. Bom, alterações aí na equipe do Guarani, você confirmando. Camisa 8 em campo também. As duas alterações e o Botafogo também. Léo Toninho. Roger, eu vou confirmar, só me dá alguns segundos, por gentileza. Realmente saíram 23 ali, o Índio e também o Júlio César, camisa número 7. Já confirmo quem foram os jogadores que entraram. E aqui vem Lucão do break, bateu de longe, travado no momento do chute. O árbitro opta pela marcação da falta. Falta para o Bugrão. Uma confusão. Todos para cima do árbitro do jogo. E a falta perigosíssima a favor do Guarani, hein, Léo Toninho? Exatamente, depois da batida, né, Roger? Acabou recebendo ali a bola, o camisa número 11 ali, o jogador do Guarani. Ele bateu no primeiro momento, até isso os jogadores, eles acabam falando para a arbitragem. Professor, a bola já tinha saído, mas para mim realmente não teve vantagem, foi uma falta até fora do lance, um carrinho ali perigoso, uma falta interessante para a equipe do Guarani, coisa de 10 passos já estaria na grande área. Falta importante, os jogadores ainda cercam ali o árbitro, daqui a pouquinho parece que vem até um cartão amarelo, a gente fica ali na expectativa, falta para o Guarani a chance de descontar o placar, Roger. Bom, entraram aí no Guarani o Eduardo Persson e o Ronald também. Carlão, o que quer com isso? Daniel Paulista, técnico bugrino. O Ronald vai entrar aqui no lugar do Júlio César para fazer uma fumaça aqui do lado direito, jogador de velocidade. E o Persson para tentar fazer o que o Índio não fez, participar da transição, ser mais uma companhia ali para o Giovanni Augusto. O Persson tem um chute interessante de longa distância. Taticamente não muda nada, o famoso 6 por meia dúzia, mas ele coloca em campo jogadores fisicamente mais inteiros.
Falta para o Guarani, 19 minutos, etapa para você confirmar aqui na CBN Campinas, é a etapa primeira de jogo, etapa final de jogo, digo, tá 2-0 para a equipe do Botafogo, vai para a cobrança, o 71, Maxwell posicionado para fazer a cobrança de falta, são 5 homens do Botafogo compondo a barragem, gol da esquerda, preocupado David, goleiro da equipe botafoguense, o árbitro vai autorizar, autoriza Maxwell, perna direita, tomou distância para a bola, bateu, carimba a barreira. Sobra o rebote aqui atrás, levanta a bola, Matheus Pereira faz a inversão do jogo, deixou passar o Giovanni Augusto, ela cai do outro lado, lá tá o Rodrigo Andrade, tentou tocar um passe de 3 metros e errou, vai atrás, rouba, bate a carteira, chegou a linha de fundo, o Rodrigo Andrade fez um break na jogada, vem por baixo, toque do João Vitor colocando pra fora. Confirmando aí, Léo Torim. Confirmando então, confirmando, mais uma vez passando pro ouvinte Bugrino, saiu camisa 23 o Índio, entra o 8 Eduardo Persson, saiu também o 7 Júlio César, entrou 99 Ronald, e pelos lados do Botafogo, saiu camisa 10, Matheus Carvalho 10, Matheus Carvalho entrou o 19, o Bruno Michel com a 19, confirmando também cartão amarelo para o camisa de número 3, o Joseph, camisa 3, cartão amarelo para ele, o Botafogo começou essa rodada no último lugar do grupo C, caso vença, Mirassol e Ituano perca, o time pode pular para a segunda posição do grupo, ficando atrás somente do Palmeiras. Quase o Kozlinski fazendo besteira numa bola colocada aqui na sua grande área. Consegue pegar a bola pelo rabo e sai jogando aqui pelo lado esquerdo do campo. Vem o time do Guarani agora na resposta. Eu vou pro giro. Bola tocada para Eduardo Persson. Primeiro o ataque do Guarani. Passa a linha do meio de campo e vem para o campo de ataque. Persson toca de lado, abriu. Lateralmente a bola para Derlan. Derlan dá um passe curto à sua frente. Bola para Matheus Pereira. Voltou com o Derlan. Tudo isso na marca de quase 21. Tempo passa, a bola rola. CBN Campinas marca. No brinco, 21. Placar CBN é esse. Guarani 0. Botafogo 2. Central da bola. Lá em Araraquara, segue Ponte Preta e Ferroviária 1-1, 7 minutos e 38 da segunda etapa. Mande o seu áudio para o 991-86-9070. Participe com a gente. O Fernando L30 do DIC 3 está mandando aqui, ó. Eu alertei sobre contratações péssimas do Guarani, mas quem critica é corneteiro. Tá caído o jogador do Botafogo, o goleirão David. Jogo parado, 21:49. Carlão, já era pra ter saído um gol pra botar fogo no jogo, literalmente plagiando aí o adversário do Guarani, mas pra botar fogo no jogo, já era pra ter saído o primeiro do Guarani nesse segundo tempo, né, Carlão? É, Roger, mas o Guarani não está fazendo por merecer, não criou lá uma grande jogada, que as minhas anotações, o Maxwell de cabeça e o Bruno Silva de cabeça pra fora. O Botafogo foi quem criou as principais oportunidades no segundo tempo. O Guarani fica mais com a bola, tem intensidade, a gente não pode falar que está faltando entrega, está brigando, mas tecnicamente uma noite muito abaixo, até aqui, né? De repente o futebol ele é maluco, a situação pode mudar, mas até aqui o Guarani permanece inoperante. David vai sair agora, já já o Léo Toninho vai informar, mas a defesa do Botafogo está sendo pouco exigida, apenas bolas alçadas, tal, mas pega o zagueiro de frente, facilmente ele consegue tirar a bola. Não vai dar mais pro goleiro que tá caído lá, passou da etapa da cera, agora já é sério lá, hein, Léo Toninho? Agora doeu bastante, viu, Roger? Não sei se é algum problema ali no joelho, algum problema de torção, né? Até porque o gramado do Guarani é um gramado muito bacana, muito bonito, passou até por uma reforma e muito elogiado na Série B, tá muito bacana o gramado do Guarani, mas esse pisa ali de mau jeito, sei muito bem esses problemas de joelho, viu, Roger? Mas realmente não dá mais pro camisa número 1. O David realmente não permanece mais no jogo. Ao que tudo indica, o Rafael Pascoal, camisa 12, já tem alteração aí pelos lados do Botafogo. Rafael Pascoal vem aí já na equipe do Botafogo, estamos acompanhando. Está conversando ali com o técnico Leandro Zago. 23 minutos, o jogo permanece parado. Teremos um caminhão de acréscimos nesse segundo tempo, não tenha dúvida. Guarani, que venceu os últimos 3 jogos contra o Botafogo pelo Paulistão do ano passado, venceu por 1-0 em pleno Santa Cruz, e pela Série B de 2020 ganhou as 2. Botafogo está descontando e enfiando 2-0 aqui em Campinas, sem dó e nem piedade. Eu quero o tempo e placar do jogo lá em Araraquara, Ferroviária e Ponte Preta jogando, a CBN acompanhando o Rafael Pio.
Rafael Pio atendendo aos populares nesse momento, Rogério. Essa é demais. Aproveita, deixa então, até o torcedor bugrino, né? Ele tá pegando bastante no pé do técnico Daniel Paulista, mas um dado interessante, isso porque o técnico Daniel Paulista acaba com a partida de hoje de passar o Carpini, né? O Carpini que tinha ali 15 vitórias, 9 empates, 18 derrotas em 42 jogos. Com 43 jogos o Daniel agora tem 17 vitórias, 13 empates e 12 derrotas, mais ou menos 50% de aproveitamento. Tecnicamente o próximo passo do Daniel é alcançar Humberto Louser, que em 2018 se desligou do Guarani e fez 54 partidas comandando o Bugre, teve 54% de aproveitamento. Rafael Pascoal, goleiro novo da equipe do Botafogo, já está em campo em lugar do David. 24-47, futebol CBN Campinas. Aqui vem o time do Guarani numa inversão no campo defensivo. Derlan já está no campo de ataque, rompe a linha do meio de campo, já abre para Matheus Pereira. Pelo setor esquerdo do campo, ele rouba, soltando a bola para Eduardo Persson. De primeira, lateralmente para Giovanni Augusto, atropelado, falta nele. Bruno Michel, pau nele, é falta para o Bugrão aqui na ponta esquerda, Léo Toninho. Mais uma vez o camisa 10, acabou agora colocando ali a mão no tornozelo esquerdo, sente bastante o jogador bugrino, sente bastante, mas já se levanta. Camisa número 10, sentiu, levantou e vai para a cobrança da falta. Sábado a CBN mostra para você Novo Horizontino e Guarani, 4 da tarde com Carlos Cabela. Domingo tem Ponte São Paulo, 18h30, comigo e toda a equipe de esportes da CBN, direto do estádio Moisés Lucarelli. Falta para Giovanni Augusto, bater para o Guarani, perna direita, a parte levanta, fechadinho lá do outro lado, quem é que vai subir? Subiu a zaga tricolor, metendo para fora, escanteio. Novo escanteio para o Guarani no jogo, Léo. E teve um desvio logo ali no primeiro pau, o jogador da equipe do Botafogo conseguiu interceptar a bola, então o Giovanni Augusto, que estava aqui no canto esquerdo, camisa 10, que bateu a falta, corre lá para o outro lado, lá para a bandeirinha de escanteio, camisa 10, se prepara para a cobrança. 7º escanteio para o Guarani contra 3 da equipe do Botafogo, são 10 escanteios no jogo, 25, quase 26 agora a bola levantada, a zaga tirou, rebote e voltou, Matheus bateu pro gol, tentou desviar no meio do caminho, no break, mas não consegue. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. No FM 99.1, no aplicativo CBN Campinas, no portal cbncampinas.com.br, no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Nós estamos chegando, nós estamos ganhando espaço. Obrigado pelo carinho do rádio ligado. Aqui, brincaço, o placar CBN é esse. Guarani 0, Botafogo 2, central da bola, Rafael Pio. Lá em Araraquara, 26 do segundo tempo, segue o empate, Ferroviária e Ponte 1-1. E agora há pouco o técnico Gilson Kleina promoveu 2 alterações, uma delas promovendo a estreia de Ribamar. Futebol Globo CBN. Vem aqui dominando o time do Guarani. Rodrigo Andrade já está no campo defensivo. Tocou, recuando a bola para Hernando. Hernando virou para Derlan. Tudo isso com 27, está 2-0. Tem que descontar Guarani. Tem que descontar para botar fogo no jogo. Bola aberta aqui para Ronald. Ponta esquerda, vai para cima. Parou na marcação do Emerson Santos. Agora contra-golpe para o Pantera. Lá vem o time de Ribeirão Preto. Bola tocada para Bruno Michel. Esqueceu a bola. Melhor para a presença do Persson. Roubou, vai para cima. Atenção, Persson coloca essa bola no campo de ataque, no comando para Maxwell. Eu tenho chamado na informação. Confirmando uma alteração, saiu camisa 11 da equipe do Botafogo. 11 do Botafogo, Dudu deixou o gramado e entrou o camisa 13, Morales. Bola colocada na grande área, ela passa de todo mundo, até do Maxwell, quase o Guarani chega para fazer o gol de número 1, hein, Léo? Tá pressionando como pode ali o Guarani, é bola no canto esquerdo, bola no canto direito, mas tem muito chuveirinho. Ali tem o Giovanni Augusto, camisa número 10, tem a posse de bola, Guarani pro ataque. Guarani de novo, só que agora pelo setor direito, Rodrigo Andrade pega a bola, rola a bola, voltou lá no campo de ataque para o Lucão do break, foi desarmado, bola sobrou no meio de campo, tocou de cabeça o Hernando, vai sobrar aqui pingando para Matheus Pereira, mas ela pingou e foi forte demais, caiu nos pés do Tarek, já abre agora contra-golpe para Bruno Michel, lá vem Botafogo, galera de Ribeirão se assanha, ele vai sozinho, faz reversão de jogo, tentou botar na área para o fechamento do Thiago Reis, melhor para a defensiva do Bugre, já rouba com Bruno Silva, desce para o campo de ataque, agora o jogo é lá e cá, vira a trocação, 28-22, já quero ouvir o Carlão falando, placar de 2-0 para o Botafogo, se manda o time do Guarani, com Ronald mais pouco inspirado o Guarani, os caras tocando de lado, na base da enceradeira, ninguém chama muito a responsa no jogo, daqui a pouco o Carlão vai falar, galera aqui no Brinco tá vendo e tá muito descontente com esse Guarani que vai pro 4º jogo sem vencer, bola tocar na frente para a presença do Eduardo Persson, atropelado, falta.
Esse é o expediente do Guarani. Na base das faltas, vai chegando e tentando criar alguma coisa, Léo. E desta vez pra cima ali do Persson, né? Camisa número 8, que entrou no lugar do Índio. Muito vaiado e criticado. O Guarani tem a posse de bola e pressiona no ataque. Mas lança mal pela direita para Maxwell. Carlão de Freitas, você comenta 2-0 Botafogo na frente. O panorama não muda, o Roger. O Guarani continua com a bola, continua tentando, mas sem nenhum brilhantismo, sem nenhuma inspiração. Trava ali nas linhas do Botafogo, que montou um ferrolho ali. Então, por enquanto, não dá indícios de que pode diminuir o placar. São incríveis 77% de posse da bola para a equipe do Guarani. 77%. Só que são 13-10 em finalizações para a equipe de Ribeirão Preto. Se manda o Bugrão. Persson lançou para Maxwell. Forte demais. Rafael Pascoal saiu para fazer a defesa, Léo Toninho. A ideia foi muito boa, mas a bola foi muito forte ali para o camisa 71, já dentro da grande área. O goleirão que entrou ali, o camisa número 12, atento, correu, foi para a bola e aliviou ali o perigo. 455 passes deu o Guarani até aqui contra 134 do Botafogo. 87% de passes certos a equipe do Guarani, totalizando 394 passes certos. Realmente é um número de posse de bola que encanta todo mundo. Mas quando você olha para o placar, que é o que realmente importa, só dando Pantera. E aqui ele parou o jogo, marcou uma falta para a equipe do Botafogo e amarelou o jogador do Guarani, Léo Toninho. O que aconteceu ali? Acabou puxando, né? Foi um misto ali de falta com reclamação ali, o camisa de número 16, o Matheus Pereira. Perfeito, Matheus Pereira, camisa de número 16, recebe amarelo ali pelos lados do Guarani. E só um detalhe, viu, Roger? O Guarani que ele acabou passando desde o início da temporada por casos, né, de Covid. E o muito criticado Lud, que ele vem substituindo o Diogo Matheus, que ainda passa, né, por todo aquele processo de recuperação, parte física e tudo mais. Mas tanto ele quanto o Vitinho, ainda o Matheus, o Diogo Matheus até estreou contra o São Paulo, fez o gol, mas o Vitinho não. Mas são duas peças que talvez o técnico Daniel Paulista sinta bastante de não ter esses jogadores à disposição. Tempo passa, a bola rola, a Rádio CBN de Campinas marca meia hora de futebol, etapa final de jogo no Brinco. O placar CBN é este: Guarani 0, Botafogo 2, Central da Bola. Araraquara, Fonte Luminosa, 28 da segunda etapa. GG marcou para Ferrinha e Luca empatou para Ponte, 1-1. YouTube da CBN Campinas, o José Silva tá dizendo: vamos Guarani, pega essa vitória. O Diego Souza: sou o Diego de São Bernardo do Campo, estou ligado no futebol CBN. E o Rafael Luciano tá dizendo: Roger, esse binóculo é show de bola. Parabéns pela narração. Toda a galera de Hortolândia ligada na CBN, Roger. Rodrigo Andrade botou na grande área, vai pintar o gol de empate no cano break. Não! Maxwell tocou por último, não! O gol mais feito do planeta, o Guarani faz questão de perder aqui no Brinco. Não. Deixa eu pegar meu binóculo para dar uma olhadinha se é isso mesmo. É isso mesmo. Ah, Léo Toninho, que é isso, Léo? Olha, o Guarani pena, né, pra fazer aí uma jogada ensaiada pelo canto direito, uma jogada trabalhada. Ali o camisa 32, ali o Rodrigo Andrade, boa jogada na direita. O Lucão já dentro da grande área conseguiu fazer o break, não deixou essa bola sair e rolou ali pro Maxwell, camisa 71. Ele fez literalmente o mais difícil. Na pequena área, sem goleiro, bateu aqui, ó, no ossinho do Pepe, o meu caro Roger Williams. A bola subiu de uma velocidade, se ele tentasse de novo só fazer isso, ele não ia conseguir. Perdeu o gol mais do que na cara o desconto aí do Guarani. Impressionante o gol que perde o Guarani aqui. Nas últimas 10 partidas que o Botafogo fez fora de casa em todos os campeonatos, só venceu uma, empatou 4 e terminou perdendo 5. Ou seja, é um time que não consegue vencer fora de casa. E hoje, Carlão, faz uma apresentação aqui no Brinco como se fosse o Santa Cruz. Jogando muito à vontade, né? Desde a primeira etapa, com um esquema muito bem armado pelo técnico Leandro Zago, uma marcação ferrenha, não deixando as principais peças do Guarani funcionarem, e quando saiu para o contragolpe, saiu de uma maneira efetiva, com muita eficácia, conseguindo colocar a defesa do Guarani em dificuldades, e por isso vai vencendo o jogo. Para você ter uma ideia, Roger, nós estávamos falando de quase 80% de posse de bola do Guarani, e agora foi criada a principal oportunidade, meio que aos trancos e barrancos. Rodrigo Andrade, Lucão, aquela bola dividida e sobrou para o Maxwell. Foi a primeira jogada mais clara de gol que o Guarani teve. E que jogada clara, né? Era soprar a bola que ela entraria.
Volta para a equipe do Botafogo. Preocupado Kozlinski. Gol de fundo, gol do placar eletrônico. Vem levantamento, Jean para a bola, partiu. Levantou no segundo pau, mergulhou para afastar. Dali tirou o Derlan. Mas o rebote é dos caras. O chute do Joaquim Henrique para fora pela linha de fundo. O zagueirão apareceu de fator surpresa lá, Léo. Aí pegou um rebote. A segunda bola que o Guarani praticamente aí não faz nenhum tipo de marcação durante o jogo inteiro, né? Acabou o camisa número 4 dentro da grande área. Bateu no peito, deu aqueles 2, 3 passos à frente, bateu firme pra sorte ali do Guarani. A bola pegou a altura. Quando quiser, meu caro Roger Williams, tem um pulo que renda. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Fitas antiderrapantes, abraçadeiras em aço inox, bombas d'água, lonas de polietileno. Faça bem feito, faça com Ferrari. Matheus Pereira pega na bola, rolou de lado para Eduardo Persson. Ele recebe, pode tocar lateralmente essa bola. Tem a presença atrás, é do Hernando. Domina pertinho da cabeça do grande ciclo. Toca a bola para Giovanni Augusto. Vem aqui atrás buscar o camisa 10. Hoje também não tá bem, assim como todo o Guarani. Bola é tocada pela direita para Bruno Silva, que virou o zagueiro por lá, quase que o lateral, fazendo algum tipo de entrosamento lá com o Maxwell. Os caras se revezam naquela lateral depois da saída do Matheus Ludic. De novo o Guarani com a posse da bola. Eduardo Persson vai levantar na fechada lá do outro lado. Tentou subir o Maxwell. Ganhou por cima a zaga tricolor. Insiste para roubar lá pelo outro lado. O Ronald já roubou. Abriu essa bola para Giovanni Augusto. Desceu no terreno. Vai fazer o rodopio em cima dos marcadores. Consegue levantar na boca do gol. Quem é que vai chegar? Chegou a zaga do Botafogo para tirar. Joseph afastou o perigo dali. E a bola sai. Não consegue pegar. O atleta botafoguense aqui no setor direito, camisa número 13, o Morales, o gringo que entrou no segundo tempo, é lateral para o Bugre, rapidamente já batida, ficou com ela dominada, o camisa 8 do Bugre, Eduardo Persson entrou no segundo tempo, já tocou para Matheus Pereira, vai para cima, vamos ver sua habilidade, garoto, ganhou ali de fundo, mas abre o compasso, o Marlon coloca para fora, é novo escanteio, Léo Toninho. Aí teve ali um bloco, né, o jogador ali da equipe do Botafogo acompanhou muito bem a jogada, foi até o limite, conseguiu ali bloquear o cruzamento do camisa 16 Bugrino e ele mesmo se prepara para a cobrança a canto esquerdo. Oitavo escanteio para o Guarani, parte levantamento de altura, tira a zaga do Botafogo, o rebote vai voltar para ele, Matheus, capricha garoto, mas já fechou alguém para cima dele, ele toca essa bola para Maxwell, usou a perna direita, levantou na boca do gol, subiu a zaga botafoguense, é um ferrolho, volta o rebote para o Bugre, chute lá do outro lado, Giovanni Augusto meteu a sapata nela, passou a direita do gol, linha de fundo, Léo Toninho. E uma bola perigosa, né, que se tem qualquer tipo de desvio, a bola cairia ali no fundo das redes do goleirão Rafael Pascoal, recebeu ali no canto direito, o camisa número 10 Bugrino, bateu cruzado, a bola acabou talvez não pegando tanta força como ele queria, principalmente pegando um certo efeito, a bola saiu pela linha de fundo, tiro de meta marcado. Tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca. Vai no giro do placar, eu quero ouvir a galera falando na CBN. Quem é que tá comigo na CBN? Alô, amigo da CBN Campinas. Eu sou Mauro Santana, sou um ex-atleta do Guarani Futebol Clube nos anos 75. O presidente do Guarani precisava tomar vergonha na cara e contratar um técnico, porque o Daniel Paulista, nem quando jogava a bola, não fazia nada. Comparar para ser treinador. Obrigado. A CBN da voz e da vez para todos os torcedores bugrinos e pontepretanos, hoje em especial do Guarani, aqui do Brinco, 37 minutos, etapa final de jogo, placar CBN é esse: Guarani 0, Botafogo 2, central da bola. Em Araraquara, 37 da segunda etapa, João Pedro também fazendo sua estreia com a camisa da Macaca, 1 minuto depois de ter entrado, recebeu o cartão amarelo. YouTube da CBN Campinas, o Caio Marcelos, bora Guarani, Esther Dimas, vai Chelsea, o Brian William, Guarani, vamos Guarani, e o Herbert Pagano tá dizendo, achando o gol, vai conseguir empatar. Rodrigo Andrade levanta a bola, bate no jogador do Botafogo, vai para fora, escanteio, o nono escanteio para o Guarani no jogo. Mais um escanteio, Giovanni Augusto já cruza a extensão do campo, vai lá para bater, mas o jogador que recebeu a bola ali, talvez ela tenha batido nos Países Baixos. Playground. Ela saiu e o árbitro está pedindo atendimento, né? Mais uns minutinhos para o Botafogo aí, enquanto isso eu chamo o Carlão. O time do Guarani fez pelo menos um gol nos últimos 4 confrontos nesse campeonato, hoje está passando em branco, e o torcedor aí pelo WhatsApp 991869070 falou, se achar um gol,
o Guarani empata. Hoje só se achar mesmo, né, Cardão? Porque brilhantismo, a inspiração, o Guarani não tem. Mas o gol, realmente, um gol aí, uma bola parada, uma bola alçada na área, pode sair o primeiro gol e aí a partida muda de panorama. Então o Guarani continua na base do abafa, sem a organização, sem a qualidade técnica, mas é futebol. De repente, uma bola acaba entrando e pode mudar aí os rumos da partida. Mas até aqui um Botafogo muito compacto, muito tranquilo defensivamente e tentando escapulir nos contragolpes, vai vencendo com autoridade. Giovanni Augusto levanta escanteio para o Guarani, o toque de cabeça do Hernando. Defendeu o Rafael Pascoal, a cabeçada foi fraca do zagueiro do Bugrão, Léo. Subiu ali o terceiro andar, né? Ali o camisa de número 14 do Guarani, mas acabou só resvalando a cabeça na bola. O goleirão acabou em 2 períodos para ganhar um tempinho também fazendo a defesa. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Parte Eduardo Persson com a equipe do Guarani, romper em demarcatória, vem para cobrir ataque, usa a perna direita, soltando para Matheus Pereira, aqui pelo setor esquerdo do campo, devolveu para Eduardo Persson, mete essa bola um pouquinho mais à frente para Maxwell, atropelado, marcação dobrada para cima dele, o Arthur disse que não foi nada, a torcida ficou possessa, o contra-golpe do Pantera, se adianta na marcação, Derlan pelo setor esquerdo, mas sai com bola e tudo. Ele é voluntarioso, tudo mais, mas ainda não é a zaga ideal para o Guarani, né, Cardão? Acho que está longe disso, né? O Guarani até que começou o campeonato dando mostras de que esse casamento iria dar certo, Hernando e Derlan, mas realmente acho que hoje a gente já pode pensar numa separação, uma separação de bens, não num divórcio, mas o Derlan faz uma partida muito ruim, assim como toda a equipe, mas o Derlan especialmente hoje falhou demais e está falhando. Então seria dar um tempo, né, Cardão? Isso, nos tempos de namorado, assim, eu dava um tempo, é verdade. Bem lembrado, Roger, dá um tempo os dois aí, o Hernando e o Derlan. De repente aparece uma cara nova, um Ronaldo Alves, pode mudar a história. Porque você dá um tempo, quando você fala que dá um tempo, na verdade você quer dar uma saracuteada por fora, né? Então, eu vou dar um tempo, eu nunca vi esse negócio de dar um tempo. Quem dá um tempo não volta, cara. O que é isso? 40 minutos. Olha o gol! Tem gol em Araraquara, CBN informa. É a virada da ponte, a batida de Luca. Depois do bate-rebate, ela sobrou pro Ribamar. Estreante da noite, colocou a bola pra dentro. Aí foi pro VAR. Demorou 1 minuto e meio. O árbitro anulou. O VAR devolveu o gol. Anulou de novo, mas no fim das contas, 2-1 para Macaca, Ribamar estreando com gol, a ponte está na frente em Araraquara, 2-1, Roger. Tem gol do Ribamar lá em Araraquara, a ponte vira para cima da Ferrinha, e aqui sobra a bola, Bruno Michel, falhou Bruno Silva, bateu Bruno Michel, para fora pela linha de fundo, quase o Botafogo faz 3-0 para descontar o que sofreu lá em Limeira da Internacional, hein, Deltoninho? E olha, pra sorte do Guarani, pra alívio ali de Bruno Silva, né, o camisa 19 da equipe do Botafogo errou na batida, mas olha, que lance bizonho ali do volante da equipe do Guarani, que liberdade o Guarani deu aqui no canto direito pro 7, né, o Emerson Santos fazer esse cruzamento e pra sorte Bugrina, ele errou o chute, a bola passou à esquerda do goleirão Maurício Kozlinski. 42, etapa final de jogo, 2-0 para o Botafogo, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Ontus Sport Care 50+. Ajudar você a envelhecer com saúde e sem dores é o nosso objetivo. Aposente as suas dores. Dá a impressão que se jogar até amanhã, o Guarani não consegue fazer um gol na equipe do Botafogo. Agora tem tiro de meta, bola direto para fora, tiro de meta para bater o goleiro Rafael Pascoal. Deixa eu olhar aqui para ver como é que tá o Daniel Paulista lá no banco. Braço cruzado, tá isolado, vai pro 4º jogo sem vencer, hein? 4º jogo sem vencer o Guarani. Deixa eu dar uma olhadinha ali pro Leandro Zago, tá tranquilo, hein? Tá se recuperando. Botafogo se recuperando no campeonato. Tem atleta botafoguense caído, já vejo alguém para alteração. Pois não, Neltoninho? Daqui a pouquinho vem mudança, né? A placa já sobe, mas mais uma vez, né? Sempre quando há uma certa parada pelos lados do Botafogo, há muitos segundos que se perdem, quase minutos aí, né? O jogador ele para, põe a mão na perna, dá aquela puxadinha, é uma cãibra, algo nesse sentido. Porém, no finalzinho de jogo, né? 39, 40 minutos aí, né, meu caro Roger Williams? Jogador da equipe do Botafogo já se levanta, não precisou da maca. A gente acompanha ali que a
placa ainda não subiu, por isso que eu estou dando aquela... Thiago Reis. Pronto, Thiago Reis. Thiago Reis, então, vai deixar aí o gramado, camisa de número 9. Vamos ver quem entra no lugar. Quem entra no lugar ali do Thiago Reis, camisa número 9. Mancando, sem pressa alguma. E o árbitro também não faz nenhuma menção, hein? Entrando o 18, ele é o 18, meu caro Roger Williams. Isso. O Hélio Paraíba. Hélio Paraíba com a 18, então, entrando no lugar do camisa 9, Thiago Reis. Hélio Paraíba vem aí, tá saindo muito homenageado pelo torcedor bugrino, Thiago Reis. Manquitolando, ele fez o segundo gol do Botafogo. Para alguns um golaço, para outros um gol achado, um gol espírita. 44. Vai deixando as dependências do Brincaço, o torcedor do Guarani. Insatisfeito toda a vida, o Guarani fez um ótimo trabalho contra o Santos hoje, um péssimo trabalho contra o Botafogo, repetindo a má atuação que fez contra o Mirassol. Assunto para logo mais dentro do central da bola para o nosso Carlos Eduardo de Freitas trocar figurinhas com Rafael Pio, porque realmente uma noite ruim demais do Guarani, que volta a jogar agora contra o Novo Horizontino. 4 da tarde, sábado, o jogo vai ser em Novo Horizonte. Já a equipe do Botafogo recebe o Água Santa, sábado, 4 da tarde também. A CBN vai transmitir Novo Horizontino e Guarani, 4 da tarde no sábado com Carlos Cabela. Bola tocada pela ponta esquerda para Matheus. Matheus Pereira vem, rodou essa bola para Persson. Perna direita, levantou, tranquilo para a zaga do Botafogo de Nar. Joseph afasta o perigo dali, tenta pegar a bola do Erlan, mas fez a falta em cima do seu companheiro. Se reclamar mais um pouquinho, tem cartão para você, hein? E o Derlan já tem amarelo, o árbitro vai para cima dele, dependendo do grau do palavrão ali, vem outro amarelo, mas vai ficar só na bronca. Ficou só na chamada ali pro camisa 34 e mais uma vez, jogador do Botafogo no chão, mais alguns segundos, alguns minutos aí de tempo, né, até o jogador se levantar e tudo mais, mas realmente, e ali uma certa confusão, hein, o Giovanni Augusto, não sei se chegou ali pra valer no Persson, camisa 8, mas eu vi até um princípio de uma cabeçada ali, viu Roger? Ô Cardão, e esse árbitro aí, novinho, é de Barueri, ele é prodígio, hein? Porque além de árbitro, ele também, segundo a CBF, marca no seu portal, ele também é engenheiro. Esse cara começou a estudar com 3 anos de idade, não é possível. Não é possível. Mas ele foi bem hoje, hein, Carlão? Foi bem, deu conta do recado, apesar da pouca idade, né? Mas do currículo recheado. Mas deu conta sim, teve autoridade, os jogadores até aqui respeitando. Pode ser um nome aí pro futuro, prodígio, gostei. 23 anos, todo mundo é mais velho que ele na arbitragem aqui no Brincaço, pois não? Mais 6 minutos em Araraquara, quando o árbitro ergueu a placa, o torcedor da Ponte fez assim, ai... Mais 6 minutos lá, vamos ver daqui a pouco. O Léo confirma aqui a minutagem que vai acrescentar o árbitro de 23 anos, o Matheus Delgado Candansan. Tenta de cabeça o time do Botafogo, bola tocada para fora, tiro de meta para o Kozlinski, goleiro de amarelo, sai para o jogo. Ouçam na CBN, que está no brinco, as vaias quando o Guarani pega na bola. O cenário é esse, vaias para o Guarani aqui no brinco, hein, Léo Toninho? Exatamente, e até teve uma falta ali a favor da equipe do Botafogo, que a torcida já começou um coro de time sem vergonha, né? Abre aspas, fecha aspas aí em nome do torcedor, mas pegando no pé, principalmente ali do camisa 10, o Giovanni Augusto. Assim como na Fonte Luminosa aqui no Brincaço também, 6 minutos de acréscimos, vamos, portanto, até 51. 47 agora, tá 2-0 pro Botafogo. Vaias como há muito tempo eu não ouvia. Na saída do intervalo e agora quando o Guarani pega na bola, especialmente para Giovanni Augusto, hein? Giovanni Augusto toca essa bola para Rodrigo Andrade, ponta direita, devolveu no ataque, nossa! Hoje tá uma leseira o time do Guarani. Eu devo imaginar o que está acontecendo no WhatsApp da CBN, 991869070. As críticas do torcedor, aquele torcedor que está aqui ouvindo a CBN no Brincaço, mandando mensagem também. Porque olha, a bronca deve estar geral. O time faz realmente uma péssima apresentação. Daqui a pouco você vai registrar tudo isso, né, Rafael Pio? Só trazendo que o Carlos Henrique está dizendo aqui. Daniel Paulista, é o último jogo dele comandando o Guarani. Se Deus quiser. E a Neuza Aparecida está dizendo, não acompanho mais esse jogo. Ô louco, mas fica pelo menos pra ouvir. Dá uma colher de chá pra CBN, Neuza. 48, rasgou de lá pra cá. Lucão abriu, bateu de fora da área, bateu em cima da zaga. Hoje também o Lucão, não entrou nada do Lucão.
Hoje o break saiu furado. Furado. 48, último homem do Guarani, que atrás é o Bruno Silva. Ele pega a bola, ao seu lado tem Hernando. Pode sair para o jogo, o próprio capitão se encarrega de trazer o Guarani. Uma das últimas pontadas no jogo. Eu olho para o placar e vejo 2-0 para o Botafogo. Torcida botafoguense ainda aqui, cerca de 10 torcedores do Pantera. 48,5. Hoje foi dia que os dois lá de Botafogo entraram em campo, né? Os dois de Botafogo jogaram, o Botafogo e o Comercial. O Comercial pela Série 3 e o Botafogo jogando pela 1. Não sei quanto é que foi o Comercial, mas aqui o Botafogo vencendo por 2-0. A parte tricolor de Ribeirão tá feliz. Por enquanto a parte preta e branca de Campinas está feliz, a parte verde e branca tá triste. Cima do Botafogo, Marlon cegou, setor direito, rolou para trás, pintou o terceiro, bateu pro gol, Bruno Michel para fora. E olha que quase fez o terceiro, o Botafogo. Que é isso, Léo Toninho? E mais uma vez com liberdade, né? Correu ali o Marlon pelo canto direito na hora do cruzamento. O Bruno praticamente quase na marca do pênalti. Ele deu um passinho pra frente, sem liberdade. O Persson que correu ali pra marcação, parece que ele acabou não chegando com fôlego, né? Acabou batendo ali o jogador da equipe do Botafogo. Pra sorte do Guarani, linha de fundo, tiro de meta marcado. Roger, pode preparar aí. Naldo Araújo, deixa o microfone ambiente bem calibradinho, porque a hora que terminar o jogo, você de casa, a CBN está aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Você vai ouvir a reação da torcida assim que o árbitro apitar o final do jogo. Eu vou com o Guarani dessa, depois eu chamo o Rafael Pio. Ronald vem com ela dominada. Não adianta, esse ferrolho do Botafogo é demais. Eles falam de todas as formas, inclusive com falta. É falta em cima do Ronald, falta para o time do Guarani bater, Léo Toninho. Ali no canto direito, acabou recebendo a bola e recebendo a falta. O camisa de número 99. Quem sabe, né, Roger? Quem sabe numa bola parada, já que não foi bola trabalhada, bola articulada. Quem sabe ali na bola parada o Guarani acaba não descontando. Finalzinho de jogo, mais um golzinho, pelo menos ia amenizar um pouco da tristeza bugrina. Diga, Pio. Série A3 do Campeonato Paulista, deu Comercial, 2-1 pra cima do Marília. Boa noite, hoje vai ser pequena em Ribeirão Preto, hein? Haja chope pro lado do Bafo e pro lado do Pantera. 50 minutos, 1 por jogar, é falta para a equipe do Guarani. Giovanni Augusto vai para a cobrança. São 4 na barragem armada pelo Rafael Pascal, goleiro reserva que entrou no segundo tempo. Matheus Canançan autoriza. Tem algum jogador também lá atrás para não deixar a bola passar por baixo da barreira. E 3 jogadores do Guarani formando uma falsa barreira, tampando toda a visão do goleiro Rafael Pascal. Tá mais pro canto direito, deixou o canto esquerdo para Deus cuidar. 50 minutos, autoriza o árbitro. Giovanni Augusto, perto da direita para a bola, bateu na barreira. Eu falei, pode jogar até amanhã. A noite que não é. Quase 51, o árbitro já vai olhar pro cronômetro. Mandou parar o jogo, pra quê? Vai terminar? Vai pedir a bola? Pede a bola, o árbitro apita! Matheus Candançan mostra o meio de campo e bota um ponto final no jogo. Guarani 0. Botafogo 2. Vaias aqui no Brinco. Vaias e a torcida enfurecida com o time do Guarani. Vergonha, time sem vergonha, paciência acabou, hein? O namoro já acabou. A torcida pede um tempo. Torcida sai enfurecida, é bom a gente até calibrar o que dá pra pegar, nós estamos bem debaixo do tobogã aqui. Mas realmente é o que mais chama a atenção nesse momento, né, Toninho? Na saída de campo, muitas vaias e xingamentos para os jogadores do Guarani. Alguns jogadores, né, do Guarani falando ali que a arbitragem, realmente eu não entendi qual é o tipo de reclamação, né, tendo visto o futebol apresentado pelo Guarani, mas agora já deixando ali, o próprio Derlan também deixando ali o gramado, o Matheus Pereira, praticamente é os 2 jogadores que foram amarelados. Chegou ali também o capitão do time bugrino, o Bruno Silva, capitão camisa meia dúzia. Os jogadores cumprimentam a arbitragem, os jogadores do Botafogo, o Zago passou por lá também, de uma forma rápida, né? Os jogadores bugrinos deixando rápido ali o gramado. A torcida agora parece que deu uma amenizada, claro, não gostou nada, principalmente da performance do Guarani nesse jogo desta noite, viu, Roger? Porque já tá indo embora, o torcedor vai deixando as dependências do Brinco. Rafael Pio, se tivermos condições aí de acompanhar pela televisão alguma fala aqui no Brinco, você tem canal aberto. Eu pego nesse momento, Roger, que o último homem do Guarani é o Kozlinski a ficar no gramado. Pois não. O Thiago Reis tá falando. A gente tá buscando o resultado todo jogo, a gente empatou 2 dentro de casa e vencemos uma fora de casa, agora a gente venceu mais uma. Mostra a força do nosso grupo, vitória fora de casa é muito importante. Thiago Reis, fala pouco, vai responder mais uma? Não, já tá saindo ali do banner o Thiago Reis.
No primeiro tempo, só o atleta do Guarani foi ouvido, agora o do Botafogo, o Thiago Reis. Vamos ver se o Thiago tá recebendo ali. O Lucão tá ali meio posicionado perto daquele banner. Pode ser que fale o Lucão, vamos ver as explicações que vai ter o camisa 11 do Guarani. E quem tá recebendo aí o troféu de melhor em campo, né? A eleição aí do Paulistão é o Jean Vitor, vamos ouvi-lo. Campinas, igual você falou, gol de atacante, né? Mas isso aí é pedido nos treinos, então eu só tô acatando as ordens do professor e graças a Deus deu certo. Bem, ali, essa vitória, né? Para vocês, elas representam o que agora, a partir de agora? Essa arrancada, né? Um grupo muito concorrido, né? Vocês continuam ali na lanterna ainda, mas o que ela representa? Vai a 8 pontos, né? É complicado falar, né? Até a última rodada, nenhum time do grupo tinha perdido. Então, é isso. É Campeonato Paulista, é o campeonato estadual que todos falam que é o mais difícil e realmente é. Todo jogo é uma pedreira, né? Então, hoje mais uma e a gente conseguiu sair aí com os 3 pontos. E estou muito feliz com esse troféu de craque do jogo. Representa muito para mim, porque no final do ano passado eu tive uma lesão que quase me tirou dos gramados. Eu corri o risco de perder a visão do olho esquerdo e se não fosse por Deus, e eu acredito muito em milagres. E eu devo tudo a Ele, porque se não fosse por Ele eu não estaria aqui. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer primeiramente a Deus e também a todos os médicos, que foi um processo muito rápido. Eu tive que ir correndo para o oftalmologista e por pouco eu não perco a visão, mas toda a glória seja dada a Deus e a Nossa Senhora Aparecida que sempre me guia. Tá falando aí do Jean, espetacular, né? Que declaração. Ele tá ouvindo mais uma pergunta, o Jean Vitor, para responder o lateral do Botafogo, autor de um belo gol. Então, cara, o nosso grupo são jogadores de bastante qualidade e todos que entram estão ali capacitados para fazer o melhor. Infelizmente foi uma mera coincidência e é isso. Hoje eu estou de volta, podendo aí ajudar o grupo. É o que eu falo, sempre que eu chego em um clube eu sou só mais um guerreiro para ajudar e dar a vida dentro de campo pelo meu clube. Tá falando lá o Jean Vitor, lateral esquerdo do Botafogo, eleito melhor em campo, se emocionou ao falar num problema de saúde. Agora, ele falou tanto que o Lucão do Break já foi até dispensado pela TV, não vai falar não. Já foi pro vestiário o Lucão do Break, todo o Guarani no seu vestiário. E olha aqui, só o detalhe que o rádio que tá presente traz pra você. Sabe aquele banner que os caras dão entrevista na frente? Tem dois cidadãos atrás que pra segurar, rapaz. A gente vê tanta modernidade, mas daqui eu tô vendo, ó. Eles estão lá segurando o banner, rapaz. O Rod, vi esses dias um vídeo que teve uma biblioteca falsa que capotou ali, né? Num zoom, né? De um advogado. Então tem que segurar, que senão capota o banner também, viu? Nem tudo que os olhos veem são verdade. Ambiente péssimo aqui no Brinco de Ouro, Carlão. Ambiente péssimo. Eu sinto que a batata do Daniel Paulista começa a assar, viu, Carlão? A gente tem um termômetro aqui também pelas participações via WhatsApp e via YouTube também. O torcedor tá bem pé da vida com o Daniel Paulista, o momento do Guarani, né? Passada aquela turbulência das 4 primeiras rodadas, no que tange aos adversários, nós pensávamos num Guarani diferente hoje contra o Botafogo, e muito pelo contrário. Agora, somando aí 5 jogos, essa partida talvez tenha sido a pior até do que a de Mirassol, que foi um horror também. Só que hoje o Guarani jogava dentro de casa, existia toda uma expectativa por vitória, até pelo que aconteceu na última rodada. O Guarani jogando bem, um Botafogo sendo goleado em Limeira, mas a gente percebeu um Botafogo muito à vontade, muito compactado, dentro da ideia do técnico Leandro Zago, as coisas se encaixaram. O Botafogo também se aproveitou das inúmeras falhas defensivas do Guarani e o Botinha acabou ganhando, vai levando aí os 3 pontos para Ribeirão Preto. O Guarani vai ter que se reorganizar, porque além do clima ficar pesado, a campanha do Guarani já é irregular. E o derby chegando, a Ponte desacreditada, vencendo o jogo em Araraquara. Terminou por lá, hein, Rafael Pio? Terminou por lá, Roger, e muita comemoração, uma pressão da Ferrinha
nos últimos lances do jogo. O jogo também foi até 51 minutos e a Macaca venceu de virada, hein? O GG marcou para a Ferroviária, depois o Luca, ainda no primeiro tempo, empatou para a Ponte e na segunda etapa, hoje teve gol dele, teve gol de Ribamar, virou. A Macaca vence pelo placar de 2-1 e sobe, né, na tabela de classificação. Nesse momento, a Ponte vice-líder do grupo D com 7 pontos ganhos. E nada melhor do que estar presente, né, em loco aqui no jogo. São 23h32 no Brinco de Ouro da Princesa, tudo sendo desmontado nesse momento, 21 graus a temperatura em Campinas. E a informação que chega pra gente de bastidores é que o clima aqui já não era bom, o ambiente tá horrível no vestiário do Guarani, tá horrível mesmo. Podemos esperar mudanças, quiçá, para a próxima rodada do Campeonato Paulista. Vamos aguardar, vem aí a repercussão desse que foi mais um jogo transmitido pela CBN Campinas, numa jornada praticamente tripla, com voleibol, com Ferroviária e Ponte Preta, com Guarani e Botafogo, tudo isso e muito mais a partir de agora, com ele, Rafael Pio, a bola é sua. Central da Bola. Rafael Pio. 11 da noite, 33 minutos. Aproveitamento de 1/3 do futebol ou do esporte campineiro. Na noite desta quarta-feira teve derrota do vôlei lá em Blumenau, teve derrota do Guarani no Brinco de Ouro e a Macaquinha salvou a noite. Ou pelo menos só dos pontepretanos, né? Venceu por 2-1 de virada. Classificação nesse momento do Campeonato Paulista. Pelo Grupo A, Corinthians lidera a competição com 7 pontos ganhos, Inter de Limeira e Água Santa, ou melhor, a Inter na segunda colocação com 5 pontos, Água Santa 4 pontos e o Guarani lanterna do Grupo A 4 pontos. Grupo B, São Bernardo 7, Ferroviária que perdeu para Ponte 6, São Paulo que venceu, hein? Olha que beleza, São Paulo 4 pontos e o Novo Horizontino é o lanterna com apenas 1 ponto. Aliás, o Novo Horizontino é o lanterna do Campeonato Paulista. Grupo C, Palmeiras tem 10, Mirassol com 8, Ituano com 8 e Botafogo com 8. Olha que loucura esse time. O lanterna Botafogo, com 8 pontos ganhos, ele seria o líder do Grupo B, ele seria o líder do Grupo A e ele seria o vice-líder do Grupo D. Olha que coisa louca esse Campeonato Paulista. No Grupo D, Bragantino 10 pontos, Ponte Preta subiu para vice-liderança também com 7. O Santos na terceira colocação, 5 pontos ganhos e o Santo André é o lanterna também com 5 pontos ganhos. Continue mandando o seu WhatsApp para o 991869070. Aonde o Guarani vai com o Ruinzão do Break e Maxwell? Vergonha, é o que está dizendo o Alexandre, que tá bravo aqui com o Guarani. E agora é uma missão difícil, eu sei, mas nós vamos eleger o craque do jogo. Começando com o Brinco de Ouro, cabine do Brincão, bem no centro ali do gramado, bem no centro do gramado do Brinco de Ouro. Eu vou começar com o Roger Williams, que tá numa vontade de narrar um gol de um time de Campinas, mas eles não estão te ajudando, hein, Roger? E aí, quem foi pra você o craque do jogo, Roger? Ainda bem que meu acordo contigo e com a família Pedroso não foi por gol de time de Campinas, hein? Se fosse aquele contrato por produtividade, Roger, você estaria demitido. Acertei, mão. Eu tirei isso da cláusula contratual. E desde que vim pra CBN, mas tô na seca, hein? Pô, nem um golzinho, hein, Guarani? Nem um golzinho, Ponte. Deixa tudo pro Cabela. Pô! Bom, mas o melhor em campo aqui foi Jean Vitor. Ele realmente fez um golaço. Um jogador que apoia muito, né? Você teve aí os jogadores de defesa do Botafogo, né? Bem armados. Jogador com 3. O Botafogo joga com 3 zagueiros. Hoje não ferrou ele com 5 no meio de campo. Não deu pro Guarani jogar. Também faltou inspiração. Mas o Jean era uma coisa lúcida pelo setor esquerdo. Fez um belo gol que abriu essa sequência importante pro Botafogo de 2 gols e que deu a vitória ao time de Ribeirão Preto. Jean Vitor, pra mim, o melhor em campo. Roger, boa viagem de volta pra Americana. E eu tenho certeza que domingo majestoso, Ponte São Paulo, você vai narrar 2 do Ribamar, Roger.
Domingo vai ter gol do Ribamar, hein? Vai. Ele não perdoa, a Ribamar marca, será? Vamos ver. Olha, não estranhem se velhos conhecidos do Guarani começarem a ser procurados. Aqui no Brinco, ouvi o nome de Humberto Louser. Não aceitou ir para o Cuiabá. Léo Toninho trouxe a informação aqui, a gente estava conversando em off. É um nome que pode estar sendo aventado aqui no Brinco de Ouro da Princesa, porque Daniel não estranhe, não. Daniel está balançando no cargo de chefe da Comissão Técnica Bugrina. Um abraço a todos e até domingo, quando no Majestoso estarei com Ponte São Paulo. Valeu! Aliás, só para completar também, viu, Roger? Thiago Carpini, 42 jogos no comando técnico do Guarani. O Daniel Paulista estava se aproximando, completou hoje o 41º jogo dele comandando o Bugre. Pelo jeito não vai chegar no Carpini então, hein, Roger? Não, difícil, o Carlão tá aí para dizer melhor que eu, mas não tá conseguindo dar cara pro time. Não tem constância e não tem mais desculpa de Covid e tal. Pô, já tem Giovanni Augusto, já tá todo mundo aí à disposição, né? O time contra o Santos, claro, assim como foi contra o São Paulo, ele busca um fôlego a mais, busca um que a mais, porque tá jogando contra um dos gigantes do Brasil. Mas aí quando você desce um pouco o nível e pega times do mesmo naipe seu, pô, o Guarani tá sucumbindo. Hoje aqui ele foi engolido, parecia que tava jogando no estádio Santa Cruz, no calor de Ribeirão Preto, a Califórnia brasileira. Que é isso, não tem explicação não. O Guarani tem que abrir o olho porque o rebaixamento no Campeonato Paulista é cruel. Ele é cruel, ele não perdoa. Como não deveria perdoar o Lucão do Break, que hoje não foi pra rede nenhuma vez. O mesmo do Ronald, Maxwell, enfim... Não sei, acho que o Daniel tá por dias aqui no Brincaço. Um abraço a todos, até a próxima. Valeu, Roger Williams, que volta no próximo domingo aqui no Futebol da CBN Campinas, com Ponte Preta e São Paulo, direto do estádio Moisés Lucarelli. E aí, Léo Toninho, você aí de pertinho, olhando da cabine com uma visão privilegiada... Vai ser do fogão também, né, Léo? Vai ser, não tem como, viu, Pio? Não tem como. O Jean Vitor jogou demais, mas o Dudu, esse menino de 18 anos, como esse cara corre, hein? Olha, faz muito tempo eu não vejo jogador com muita velocidade, ele pega e vai pra dentro, é um negócio que é interessante. E até renovou o contrato, até eu havia falado, até dezembro de 2024, então, grande destaque esse Dudu, aí camisa de número 11, mas eu fico realmente com o autor de um golaço, né? O autor de um golaço aí, o João Vitor. Daqui a pouquinho o Léo volta com mais informações e estamos atentos, viu, torcedor do Guarani? A informação é de que existe a possibilidade do técnico Daniel Paulista ser demitido do cargo de treinador e Humberto Louser já é um nome ventilado pelos lados do Brinco, aliás, completando até o que eu falava sobre o número de jogos da era recente, né? Humberto Louser é o treinador que mais vezes comandou o Guarani, 57, eu vou até confirmar com exatidão, mas 57 jogos. Oi, diga. Só um detalhe, né? Além, claro, dessa informação praticamente em primeira mão para o ouvinte CBN, né? Muito a gente vem apurando com relação ao clima, não só no vestiário, mas de relacionamento. Parece que um grupo é um grupo muito bacana, não tem estrela assim, mas parece que o relacionamento, certas, não digo manias, mas certas formas de lidar com um grupo já começam a ser questionados aí pelos lados do Daniel Paulista, um trabalho também de fisioterapia, um trabalho de condicionamento físico e realmente o técnico, né, Humberto Louser, que depois que deixou o esporte, acabou não entrando, voltando a treinar nenhuma equipe, acabou conversando com o Cuiabá no começo e no finalzinho do ano, depois da transição, né, até a saída do Jorginho, ex-técnico que passou aqui pela Ponte Preta e tudo mais. Então, Humberto Louser tem uma carta aí, talvez, o Guarani. Claro, a gente não tem informação oficial do desligamento de Daniel Paulista, mas podemos sim ter alguns capítulos diferentes, até mesmo antes do derby, viu, Pio? Bom, a gente já vai trazer mais informações sobre esse assunto, mas para encerrar aqui a votação do craque do jogo, Carlão de Freitas. E aí, Carlão, você concorda com os telespectadores e ouvintes que elegeram o Jean? Concordo com quem elegeu o Jean, concordo com o voto do Léo Toninho. O Dudu foi um assombro na primeira etapa, mas o Jean, por ter feito gol, ter participado aí de toda a partida e a entrevista dele, né? É engraçado, até em off nós falávamos, né, Pio? Cada um tem uma história, né? Seja o cara
um operário, seja um cara, um executivo, seja o lateral esquerdo do Botafogo de Ribeirão. Cada um tem a sua história de superação, de dificuldade. E hoje o Jean Vitor, além de ter feito um golaço, ter feito uma bela partida, ele falou para o Brasil que ano passado quase que perde a visão, quase que encerra a sua carreira, e hoje numa jornada de superação ele se destacou demais. Então eu fico com o Jean Vitor pelo conjunto da obra. Jogou muita bola e contou uma história de superação muito bacana. Meia dúzia do Botafogo eleito craque do jogo. Oferecimento Ferrari Máquinas e Ferramentas. Faça bem feito, faça com Ferrari. Ontus Sport Care 50+. Aposente as suas dores no corpo. Barbacoa, muito além da carne. A seleção da Ferrari Máquinas entra em campo. Olha só a escalação desse timaço. Abraçadeiras, lonas, fitas antiderrapantes, bombas d'água, bombas submersíveis, rosqueadeiras, moto esmeril, além de compressores, pressurizadores, máquinas e ferramentas manuais. Uma reunião com os melhores equipamentos para você marcar um golaço em seu projeto. Faça bem feito, faça com Ferrari. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping, Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Você com mais de 50 anos que sofre com dores nas costas, dores no nervo ciático ou artrose, venha conhecer a Ontus Sport Care 50+. Um programa desenvolvido para você envelhecer com saúde e sem dores. Ontus Sport Care 50+. Aposente as suas dores. Ligue 19-3201-4740. 3201-4740. Fisioterapeuta responsável Mariana Esquarize. Grefito 274851-F. Central da Bola. Guarani e Botafogo. Rafael Pio. 11 da noite, mais 45 minutinhos. Deixa eu voltar lá no Brinco de Ouro para perguntar pro Léo Toninho. Eu sei que aí fica bem distante, né, Léo? Mas é possível aí da cabine do Brinco ouvir alguma coisa, alguma movimentação, alguma gritaria, algum protesto do torcedor do Guarani, Léo? Agora não mais, viu, Pio? Agora não mais. Literalmente, minutos finais, né, aí pro término da partida, a gente já ouviu o time sem vergonha, né, gritado aí pela torcida, um coro, e quando o Giovanni Augusto acabou tocando na bola, ele que, se não me falha a memória, bateu 4 faltas na barreira, né? Ele também recebeu várias vaias. Na saída também foi aquele coro. Até aproveito para dar o detalhe, um público pagante de 2.443, 2.443 para uma renda de 32.420. Então o torcedor marcou sim presença, foi até um público interessante, né? Talvez vindo pela performance do Guarani diante da equipe do Santos, mas teve o coro no momento do apito final, mas bem rápido os torcedores do Guarani já deixaram o brinco e agora um silêncio bem tranquilo aqui, viu, Pio? Léo Tonin, valeu, Léo, já vou liberando vocês para começarem os trabalhos de desmonta aí no estádio Brinco de Ouro, claro. Sempre atentos, se observar alguma movimentação, o Léo Tonin volta, mas valeu pela jornada, parabéns pelo trabalho, Léo. Valeu demais, meu amigo, um abraço muito especial a todos aqui do Brinco, né, Roger, Naldo, vocês aí do nosso estúdio, um abraço ao ouvinte CBN também, lembrando que o próximo jogo do Guarani, né, joga diante da equipe do Novo Horizontino, sabadão às 4 horas, claro, com transmissão da Rádio CBN, esperamos aí no mínimo uma performance melhor, viu, Pio? Você volta no domingo, certo? Exatamente, minha escala tá pra domingo. No sábado você vai casar alguém de novo. Eu vou casar alguém de novo, eu sou um casador, viu? Tá, e aí eu vou perguntar, depois de 33 casamentos nos últimos 2 anos, o seu mesmo que é bom nada, né?
Não, ainda não, Pio, ainda não. Deixa como tá. Eu ainda prefiro prestigiar a amizade. Eu ainda prefiro. Entendeu? Tô à disposição pra, se precisar dar umas palavrinhas, deixa comigo. Entendi. Fazer um mestre. Página 2. Um mestre de cerimônia. Exatamente. Entendi. Nessa pegada eu já fiz, nessa ideia de ajudar os amigos, já apresentei 3 casamentos, hein, Pio? Eu vou juntar os amigos, vamos aprontar pra você. Valeu, Léo! Ô, Pio, grande abraço, mas só um detalhe pro ouvinte CBN. Humberto Louser ganha muito mais força, viu? Então a gente já deu em primeira mão que ele já está sendo procurado, já iniciou talvez até uma possível conversa. Claro que talvez tenha aquele ponto de interrogação no desligamento ou não de Daniel Paulista, mas talvez o retorno de Humberto Louser, que ao todo fez 54 jogos com a equipe do Guarani, conquistou 25 vitórias, 13 empates e 16 derrotas com 54% de aproveitamento em 2018. E a gente vai ficar atento, se não ainda durante a jornada esportiva, mas no portal cbncampinas.com.br, amanhã, já nas primeiras horas, a partir das 6 horas da manhã, no Jornal da CBN, trazendo todas as informações desse possível desligamento do técnico Daniel Paulista. Até a próxima, Léo! Agora sim, grande abraço a todos e até a próxima. 11 da noite, 48 minutinhos. Se Daniel vai sair, se Daniel não vai sair, se ele merece sair ou se não, ele vai analisar agora. O comentário do jogo. Oferecimento Mirante Auditoria e Consultoria. Soluções dinâmicas para o seu negócio. Carlão de Freitas, merece o Daniel Paulista ser desligado? Ou, talvez nem por merecimento, mas a diretoria pode também estar observando o fato de sempre ter tido o desejo de trazer novamente Humberto Louser. E aí as duas coisas acabam se casando, Carlão? Olha, com relação ao Humberto, é um excelente nome, só que ele chega num outro patamar agora, né? Da primeira vez ele era um auxiliar e se tornou um treinador de muito sucesso, e graças ao seu trabalho, graças ao pessoal do Guarani que deu a confiança, o Humberto voou na carreira, trabalhou em grandes equipes, e se ele voltar, é claro que seria um prazer recebê-lo, um cara super gente boa e super profissional e super competente também. O Guarani viveu um grande momento sob o comando do Humberto Louser, seria uma atração até para tentar resgatar esse torcedor bugrino que anda decepcionado. Eu acho que depois do que aconteceu na Série B do ano passado, o quase acesso, o torcedor se decepcionou um pouquinho agora neste início de ano. Eu, sinceramente, esperaria mais um pouco com relação ao Daniel Paulista, até porque ele permaneceu no cargo, ele ganhou o voto de confiança agora. Uma coisa que a gente tem que questionar é o nível de atuação justamente contra as equipes em que o Guarani está ali, de igual para igual. O Toninho chamou a atenção com relação a isso. Nós aqui na nossa programação, a gente fala, uma coisa é você enfrentar o São Paulo e o Santos. Todo mundo fica, enfrentamos o São Paulo, ganhamos do São Paulo, jogamos muito contra o Santos. Quando você joga com um time grande, pode ser o Palmeiras, que pode ser campeão mundial daqui a pouco, como pode ser o Flamengo e tal. Você vai sofrer muito por causa da qualidade dessas equipes. Poxa, o Santos não desceu uma vez, quando desceu fez o gol. Time grande é diferente, só que o time grande ele deixa jogar, é uma delícia você jogar contra time grande. E tem outra, você dá tudo contra o time grande, porque é o seu momento de aparecer, tá? Então é um jogo diferente, é um jogo que foge à característica de uma partida normal, principalmente quando a gente está falando de um Guarani, de uma Ponte Preta, de um Coritiba, de um Figueirense. Quando você enfrenta uma equipe maior que você cresce, você tem espaço para jogar, só que você não pode deixar esses caras te enfrentarem, ou você não pode dar espaço para esses caras aí, porque senão eles decidem, até porque eles jogam aí em grandes equipes. Então vamos fugir um pouquinho do contexto São Paulo e do contexto Santos e pegar até o Bragantino. Vamos pegar duas partidas em que o Guarani foi muito abaixo. Contra o Mirassol, independente da situação do Mirassol, o Mirassol até pode estar mais encorpado que o Guarani, mas, poxa, com o Mirassol dá para encarar, pô, mesmo sendo lá em Mirassol. E o Guarani foi muito abaixo, muito abaixo. E hoje, quando era um jogo para o Guarani, enfim, engrenar no Paulistão, passando a turbulência das 4 primeiras rodadas, até pela qualidade dos adversários, o Guarani foi uma decepção em todos os aspectos.
Foi assustadora a maneira como foi assustadora a maneira como o sistema defensivo funcionou. Ludic mal novamente na marcação. O Hernando não bateu com o Derlan de jeito nenhum. O Derlan foi sair a caça no primeiro gol, passou vergonha, porque foi cobrir uma falta de posicionamento ou uma ausência do Matheus Pereira ali do lado esquerdo. Índio inoperante, Bruno Silva se confundindo todo. No segundo tempo, o Daniel fez mudanças, colocou o Bruno Silva como um zagueiro pelo lado direito, formou um tripé ali com o Derlan e com o Hernando. Também não deu certo. As peças principais não funcionaram. Giovanni Augusto, Júlio César, Lucão do Break muito ausente da área, jogando fora. O Lucão fora da área, com todo respeito, é um baita artilheiro, mas ele é caneludo. Fora da área não adianta. Ele tem que ser o cara da definição. Não adianta você tirar o Lucão do Break da área para ficar dando passe. Ele vai atrapalhar, como ele atrapalhou em diversas ocasiões no jogo contra o Botafogo. Agora, com relação à troca de treinador, é impressionante como um resultado negativo expõe toda uma situação. Então o WhatsApp aqui não para. Que o clima tá ruim, que o grupo tá dividido, que o Daniel Paulista não consegue passar as suas ideias. E contra o Santos isso não veio à tona, né? Então é como a gente, eu falo a gente mesmo, todo mundo envolvido no futebol, como a gente fala através do resultado. Eu daria mais uma chance pro Daniel. Tem um jogo contra o Novo Horizontino fora de casa. Se não vencer, realmente, e infelizmente, é o momento de ter uma troca, ou como diz o Duílio, né? Uma correção de rota, o presidente do Corinthians. Mas pelo andar da carruagem, pelo panorama, pelos contatos, pelas mensagens que estamos recebendo, eu acho que é o fim da era Daniel Paulista. Carlão de Freitas e o comentário do jogo. Faça uma avaliação contábil e tributária de sua empresa com a Mirante Auditoria e Consultoria, um time de profissionais com vasta experiência de mercado capaz de entregar a você uma avaliação minuciosa e soluções que atendem às necessidades de sua empresa, de forma dinâmica e personalizada. Acesse miranteac.com.br e entre em contato com nossos especialistas. Acesse miranteac.com.br. Fone 19 3648 8750. Mirante Auditoria e Consultoria. Soluções dinâmicas para o seu negócio. Futebol do CBN. Oferecimento Ferrari Máquinas e Ferramentas. Faça bem feito, faça com Ferrari. Ontus Sport Care 50+. Aposente as suas dores no corpo. Barbacoa, muito além da carne. A seleção da Ferrari Máquinas entra em campo. Olha só a escalação desse timaço. Abraçadeiras, lonas, fitas antiderrapantes, bombas d'água, bombas submersíveis, rosqueadeiras, moto esmeril, além de compressores, pressurizadores, máquinas e ferramentas manuais. Uma reunião com os melhores equipamentos para você marcar um golaço em seu projeto. Faça bem feito, faça com Ferrari. Você com mais de 50 anos que sofre com dores nas costas, dores no nervo ciático ou artrose, venha conhecer a Ontus Sport Care 50+, um programa desenvolvido para você envelhecer com saúde e sem dores. Ontus Sport Care 50+, aposente as suas dores. Ligue 19 3201 4740, 3201 4740. Fisioterapeuta responsável Mariana Esquarize, Crefito 274851-F. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping, Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Central da Bola. Rafael Pio. 11h mais 56, de volta com o Central da Bola. Carlão, por enquanto nada, a assessoria de imprensa até enviou pra gente o link da entrevista coletiva, mas claro, de praxe, né, a assessoria de imprensa fazendo
fazendo o trabalho dela. O Léo Toninho e o Roger Williams estão mandando aqui que dá para se ouvir muitos fogos, rojões, né, sendo jogados lá próximo ao queijo. E aí é uma situação que começa a ficar insustentável, né, Carlão? Isso ajuda também numa decisão da diretoria. Ah, sem dúvida alguma, sem dúvida. E só voltando ao assunto das mensagens, a cada hora a gente recebe aqui, diz que o Daniel o relacionamento está difícil com companheiros de comissão técnica, com departamentos, né? Falam que com o departamento médico existe aí um entrave no relacionamento. E esse resultado vem a calhar. Talvez a diretoria do Guarani estava ainda numa defensiva, porque o time correspondeu contra o Santos, né? Então, tava, de repente, se vencesse esse jogo, poderia jogar uma água nessa fervura. Mas como perdeu e a vitória faz tempo que não acontece, infelizmente, aí tô achando que vai estourar pro lado do Daniel. A corda vai afrouxar pro lado dele. O fato de faltar 2 rodadas pro derby, e aí aquela ideia, porque a gente sabe que em Campinas existe isso, de já trazer alguém para começar a trabalhar o time já contra o Novo Horizontino, e aí tem uma semana depois inteira para preparar pro derby. Isso conta, Carlão? Ah, eu acho que já começa. Em Campinas é um negócio maluco, né? O derby, ele deixa o cara em transe, né? E a diretoria, às vezes, quando é um momento de ser racional numa proximidade de um jogo tão importante, acaba agindo com paixão. E às vezes a paixão no futebol ela não é tão legal, você precisa ter um pouco de frieza. E pensando nesse momento de efervescência nos bastidores do Guarani, e um jogo tão importante chegando, um jogo muito próximo, acho que a diretoria já começa, né, entre aspas, por favor, unindo o útil ao agradável, né? Porque estava esperando um tropeço para de repente já determinar a saída do treinador, esse tropeço veio, o desempenho foi horroroso. Então não tem jeito, vai e traz um treinador, provavelmente, ou se fala num treinador que tem toda a identificação com o Guarani e vive um grande momento na carreira, apesar de não estar empregado, mas fez bons trabalhos, Humberto, no esporte, fez um trabalho fantástico na Chapecoense, é um cara que está em ascensão. Carlão, e aí pra gente terminar, como é louco o futebol, em 30 segundos, a Ponte vira a chave com essa vitória? Mas tem um São Paulo pela frente. Meu Deus do céu. Ai, fiquem ligados, portal cbncampinas.com.br e também amanhã no Jornal da CBN a partir das 6 horas da manhã as informações se Daniel Paulista continua ou não como treinador do Guarani. Agradecendo a todos pelas inúmeras mensagens, ao Naldo Araújo na técnica de externa, ao Eduardo Rodrigues o Bolacha aqui na mesa de som da CBN Campinas. Amanhã a gente fala muito mais de esporte a partir das 11h30 da manhã no CBN Esportes, primeira edição. Até lá, tchau! Oferecimento Ferrari Máquinas e Ferramentas. Faça bem feito, faça com Ferrari. Ontus Sport Care 50+. Aposente as suas dores no corpo. Barbacoa, muito além da carne. Rede CBN, top de 5 segundos.